Pode Ser Humano, começando o podcast do Projeto Humanize, a iniciativa da Best Homenagens, que toda semana traz para você um tema diferente, mas um tema super importante, essencial para os seus negócios, para sua empresa, para o seu RH, para o seu pequeno negócio, para onde quer que seja. E hoje vocês estão percebendo que a gente está num lugar diferente, porque a gente hoje tem uma convidada muito legal, muito especial, e a gente escolheu esse lugar diferente aqui para poder trazê-la e conversar com você sobre todos os assuntos que a gente vai conversar hoje, que, olha, já curte o canal, já vou te avisando, curte o canal que você vai adorar. É pra gente aprender, gente. Hoje é uma aula, e assim, eu já vou começar contando pra vocês, quem tá aqui comigo é Carolina Ignarra. Carol, muito bem-vinda. Obrigada, bom dia. Oh, bom dia não, né? Como vai? Não sei nem que horas as pessoas estão nos ouvindo. Então, vai ser de tarde, manhã, de noite, Sim. todos os horários, Carol, as pessoas Isso vão aí. escutar a gente. Isso aí. A Carol, gente, olha só, pra quem não conhece ainda, ela é super seguida lá no LinkedIn, mas se vocês não conhecem Carolina Ignarra, dá uma olhada lá no LinkedIn. Ela é influencer, inclusive, do LinkedIn, é CEO e fundadora do grupo Talento Incluir. A Talento Incluir cuida de profissionais de diversidade e inclusão desde 2005, não é isso, Carol? Olha, já foi considerada uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil! Brasil! Verdade, na revista Forbes. Caramba, olha quem tá aqui comigo hoje, vocês estão entendendo? Trabalha há mais de 18 anos em diversidade e inclusão, vencedora do prêmio Veja-se, Histórias de Cidadãos Excepcionais. E a gente vai querer escutar essa história aqui hoje, Carol. Muito bem-vinda. Obrigada, Vivi. Bom, eu gosto sempre de começar com acessibilidade, contando quem eu sou com autodescrição. Sou uma mulher de cabelos castanhos, de tamanho médio, ondulados, olhos castanhos também, minha pele é branca. Eu tenho 43 anos e eu sou cadeirante. Sou uma pessoa que usa cadeira de rodas. No podcast isso funciona bem, né? Porque muitas pessoas só estão nos escutando, já tem uma noção de quem eu sou. Mas para pessoas cegas, essa ação é essencial para ela entender um pouquinho quem é que está falando com ela. Sim, Carol, nossa, e olha, você já começou a aula, Brasil? Se começar, pega a caneta, pega seu material, seu caderno, porque a aula começou, porque eu já comecei sem fazer a descrição, ela já, vamos fazer uma descrição aqui, e faz todo sentido, é muito legal, muito obrigada, tá, por essa introdução. Carol, me contam, assim, eu não sei nem por onde a gente vai começar, mas você fala sobre inserção, sobre inclusão de pessoas, diversidade, e é isso que a gente quer entender muito, e muito voltado no público de pessoas com deficiência, é isso? É isso, assim, a Talento Incluir exatamente começou em 2008, mas eu, como profissional de diversidade, comecei em 2005. A gente tem uma trajetória aí de 15 anos incluindo pessoas com deficiência no mercado de trabalho, então nosso foco é a empregabilidade de pessoas com deficiência e com o passar dos anos a gente vai entendendo a diversidade humana além da deficiência, né? Até porque a pessoa com deficiência não é só a deficiência. Eu tenho a deficiência, mas eu sou mãe, eu sou mulher, eu tenho outros recortes que também muitas vezes são oprimidos no dia a dia e no mercado de trabalho, na carreira. E a gente vem crescendo, né? Hoje na Talento Incluir nós somos 6 consultoras, uma delas é uma mulher cega, trans. Então também o tema de transgênero é um tema que a gente tem trazido para os nossos clientes pela oportunidade de ter no nosso time uma pessoa que vive essa realidade. Mas sim, o nosso foco é a empregabilidade de pessoas com deficiência e quando você me apresentou, Vivi, você disse do grupo Talento Incluir, porque hoje nós somos 4 empresas. A Talento Incluir é a pioneira e ela começou com a minha história, eu vou mergulhar para contar daqui a pouquinho. Tá. A gente tem a Talento Sênior, que faz a continuidade de carreira dos 50 a mais. Que legal, ótimo. A gente tem um banco de imagens que chama Win Stock, Sim. que faz imagens de pessoas com deficiência interseccionalizadas, então pessoa com deficiência negra, pessoa com deficiência mais velha. E a gente traz que é retratando a pessoa com deficiência brasileira e a pessoa com deficiência de verdade, porque ainda nos bancos de imagem a gente encontra pessoas sem deficiência sentando numa cadeira de rodas Isso tem um nome, inclusive, né? Chama Creepy Face. Então isso acontece bem, né? Acontece. E a gente tem também o InHub, que é um marketplace direcionado para itens que a pessoa com deficiência consome no dia a dia. Nossa, incrível. Vamos falar, vamos abrir mais sobre um pouquinho daqui a pouco o InHub e até o
o InStock, que é o banco de imagens, né? Também vamos conversar mais um pouco. Mas se você puder começar contando a sua história, Vamos lá. Bom, como que você chegou, né, nesse momento aí de estar trabalhando com essa causa? sim. Eu sou professora de educação física, eu tinha 1 ano de formada quando eu sofri acidente. Um acidente de moto, eu estava pilotando, bati num carro, não recordo de detalhes do acidente, mas o acidente, como sequela, eu sou paraplégica. Eu já trabalhava com empresas, eu dava aula de ginástica laboral. O meu trabalho era ir nas empresas para promover saúde, qualidade de vida. Legal. Aqui em São Paulo, eu sou paulistana, mas atendia tanto São Paulo como ABC, algumas empresas aqui da região. E aí, quando eu fiquei cadeirante, eu imediatamente me senti inválida, assim, né? Veio a sensação de que eu não podia mais trabalhar, principalmente numa profissão que, na atividade que eu exercia, né? Uma atividade que o corpo é muito importante e o deslocamento, o ir e vir, assim. No mesmo dia, eu estava em 2, 3 empresas. Entendi. Então, veio inicialmente a questão da invalidez. Mas eu tive muita sorte, Vivi. A minha gestora me chamou para voltar para o trabalho 3 meses depois do meu acidente. Eu costumo dizer que não deu tempo de eu chorar, eu já estava trabalhando de novo. E com o trabalho, eu fui cobrada, desafiada, mas também reconhecida. E aos 22 anos, eu descobri que o trabalho é muito mais do que o dinheirinho que cai na conta, assim. Eu descobri o reconhecimento como a moeda mais valiosa de troca da minha entrega. Foi muito legal voltar ao trabalho, mas foi um processo bastante ajustado com a realidade que eu estava vivendo. Por pura sensibilidade, tá? Minha gestora não tinha obrigação nenhuma de me trazer de volta, porque a empresa dela tinha 30 funcionários, não tinha lei obrigando ela a contratar. Sim. Ela trouxe pensando em quem eu era. Então, ela disse, Carol, você está se reabilitando, então não dá para ir para a empresa ainda. Eu estava ainda no momento de descobrir meu corpo, né? Assim, eu não sabia, eu não tinha a autonomia que eu tenho hoje. É uma redescoberta, um renascimento, né? É uma forma nova de viver, né? Não é só andar de cadeira, tem se vestir na cadeira, tem o dia a dia mesmo, né? O banho, a alimentação. E fora a parte emocional, social, né? Uma reabilitação mesmo. Então, ela pensou nisso. E ela pensou, você gosta de estudar, você escreve muito bem, que tal você ficar em casa montando aulas para os outros professores? Então, ela pegou habilidades que eu já tinha, sabia que eu ia ter que me desenvolver em algumas coisas, como ligar o computador. Ligar mesmo, eu já não sabia, eu não era do computador. Mas eu, assim, fiz, trabalhando em home office, durante 20 anos atrás, 21 anos atrás, quando a internet era discada, era bem desafiador. E aí eu montava as aulas, e essa atividade, Vivi, ela era importante para todos e todas da empresa. Então, ela teve essa sacada de me dar uma atribuição que influenciasse o dia a dia de todo mundo, né? Não era uma subatividade, era uma atividade essencial para o dia a dia do negócio. E assim eu fiquei, aos poucos eu fui me reabilitando, 1 ano depois eu já estava dirigindo, eu comecei a ir para o escritório, fui assumindo outras responsabilidades. 2 anos depois eu estava nas empresas. E porque eu voltei para as empresas para dar aula de ginástica laboral, assim como eu fazia antes do acidente, elas queriam me contratar. Aí estava bem no momento que a lei de cotas começou a cobrar as organizações. A lei de cotas tem mais de 30 anos, mas em 2004 foi o momento que, a partir do decreto 5296, definiu fiscalização e também enquadramento de deficiências. Então, eles começaram a fiscalizar. E eu ia para grandes empresas. Então, o RH queria me contratar. Me via ali com uma certa autonomia, uma certa independência, e eu recebia propostas para ser recepcionista, telefonista, secretária. Eram ótimas oportunidades, com ótimos benefícios, em multinacionais, mas desconectadas da Carol, nada a ver comigo, né? Então, eu percebi que a lei obriga a empresa a contratar, mas não ensina como fazer. Sim. E percebi que a minha história podia ajudar. Então, foi assim que eu comecei, contando para o RH o que aconteceu na minha história, que foi, como eu disse aqui, né, considerado o meu perfil. Sabia que eu tinha que me desenvolver e me deu tempo de desenvolvimento. Foi considerada a minha profissão, o meu interesse profissional. Eu, como profissional, fui considerada antes da minha deficiência. Foi esse caminho que eu fui ensinando para RH. E aí começou a surgir demandas, assim. Eu falo que a Talento Incluir, ela é uma construção sob demanda, assim. Tudo que a gente tem hoje estruturado de entrega
foi o cliente que mostrou para a gente que precisava, né? Então, a empresa, preciso treinar meu RH. A gente fez um treinamento para RH. Preciso treinar os gestores no dia a dia. A pessoa com deficiência não vem muito protagonizando carreira. Aí a gente vem trazendo. Então, tudo que a gente faz hoje, que a gente entrega hoje, inclusive até hoje, a gente vem com os novos desafios, né? Porque depois da pessoa com deficiência contratada, é que a jornada começa. E aí a gente tem que sempre criar inovações aí para que a contratação seja muito além do chegar na empresa, né? E, de fato, a pessoa esteja incluída. Sim, Carol. Vou te contar. Puxa, mas agora eu não vou me lembrar o ano. Eu sou péssima para ano, mas teve quando a lei começou a ser colocada em prática e ser fiscalizada, a empresa que eu trabalhava, a gente começou, vamos procurar. E assim como as empresas te fizeram propostas que não tinham nada a ver com você, foi uma época, eu passei por isso, como RH. Então, o que a gente fazia? Vamos ver o que tem disponível e vamos criar cargos aqui para a gente poder incluir as pessoas. Mas é uma inclusão assim, colocou para dentro, assinar uma carteira de trabalho, tá dentro. Mas é muito mais do que isso, na verdade, é muito mais. E assim, eu pessoalmente senti que eu apanhei muito para aprender, e não aprendi tudo, vocês vão ver durante esse podcast que eu vou fazer coisa errada, vou falar, e você me corrija, por favor, Carol. Porque a gente ainda não, eu sinto que falta muito a gente aprender. Eu acho que esse momento de conversar é conscientização, é diálogo, conversar. A gente não conhece tudo, né? Então aqui o podcast ele funciona exatamente para isso. Para a gente conversar. A gente já conversou sobre temas etarismo, negros no mercado de trabalho, a gente já conversou sobre todos os temas de pessoas, porque a gente precisa aprender. Na verdade é isso. Acho que eu já me coloco nessa condição de aprendiz. E a gente fazia isso, e a gente contratou até que bastante gente, assim, mas a gente não sabia fazer aquelas pessoas pertencerem, Carol. A gente não sabia, na verdade, fazer aquelas pessoas, assim, o chefe, e é o que você falou, a lei existiu, mas não ensinou nada, então é tipo, põe pra dentro. A gente colocou, mas não sabia como fazer. Então, no dia a dia, foi horrível, assim, eu vou falar, gente, Brasil, foi, e não façam isso, sabe? Tem gente que tá especializada nisso, escutem esse podcast, divulguem, compartilhem, porque a Carol vai ensinar a gente a fazer isso direito. Então, como essas pessoas se sentiam, porque o chefe não conseguia falar com eles, não conseguia passar uma demanda, né? A gente teve um grupo de... Agora eu não sei como que eu vou falar, tá? Fala. Se eu falar errado, você, por favor. Claro. Vivi, acho que esse ponto de você assumir estar no momento de aprendizagem é muito importante para a diversidade e inclusão. Estamos todos, tá? Eu também estou aqui numa aprendizagem. Eu entendo sobre pessoas com deficiência com bastante profundidade, mas ainda assim eu tenho a humildade de dizer que eu tenho muito mais para aprender. E vamos nos construindo juntas, assim, tá tudo certo. Que amor, obrigada. Gere o erro pra gente, a partir dele, aprender. Ótimo, é isso, Brasil, é tudo proposital. Combinado. Na verdade, assim, então, a gente contratou bastante pessoas com surdez, não sei se é assim que fala. Pessoa com deficiência auditiva, pessoa surda. Pessoa surda. Não tá errado com não surdez. Tá errado. Pronto, passei na primeira prova aqui. Passou. Então tá bom. Então a gente contratou bastante e uma coisa que eu aprendi profundamente, assim, que eu quero compartilhar é que normalmente no escritório, Carol, a gente falava assim, né? Tipo, você vem falar comigo e eu tô aqui meio de costas e eu falo, Carol, e tô aqui, ó. E eu não olhava para as pessoas que muitas vezes precisava que a gente lê um lábio, lê uma coisa, a gente não olha para as pessoas. Então essa foi uma das coisas que eles me ensinaram. Mas a gente não tinha essa facilidade, O que foi, gente? Será alguma coisa? Não? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Aqui o estúdio é diferente, então a gente tem umas dinâmicas diferentes aqui. Então, Carol, a gente contratou, mas nem sei dizer se foi uma inclusão. A gente contratou, mas teve muita dificuldade. E eu acho que isso ainda acontece muito hoje. Acontece. A gente tem relatos de pessoas surdas dentro do ambiente de trabalho que acontece o parabéns de um colega e ele nem vê. Nossa. Porque as pessoas esquecem. E ainda mais se ele tá trabalhando de costas, que foi muito que a gente aprendeu, sabe? Nunca falar com as costas de alguém, nunca dar as costas e continuar falando com alguém. Isso, na verdade, isso é o básico da educação mesmo, né, Carol? E a prática, a correria do dia a dia faz a gente ir falando. Sai falando e o outro que venha, né? É muito comum a gente ouvir que a inclusão do diverso, de forma geral, humaniza mesmo o ambiente, né? E isso são toques que fazem a gente se humanizar. Então, quando a gente percebe que a gente está falando de costas, a gente está falando de costas para todos e todas, não só para pessoa surda.
Eu falo que tem um case, Vivi, tão interessante. No começo mesmo das cobranças da fiscalização, talvez 2008, por aí, um presidente de um banco pegou o elevador junto com um garoto com síndrome de Down que eles tinham incluído. E aí, o presidente do banco falou, nossa, que legal pegar esse elevador com você, eu queria tomar um café e te conhecer mais. Aí ele olhou para o relógio e falou assim, hoje não dá, tá na hora de eu ir embora. Aí você fala, quem recusaria o café com o presidente mesmo na hora de ir embora, né? E aí a gente começa a perceber o quanto desumanizado a gente fica para as relações hierárquicas, o quanto que o mercado de trabalho, do jeito que ele vem trazendo um comportamento meio que selva, né? Assim, que as pessoas salvam-se quem puder. E a pessoa com deficiência, assim como os outros recortes, como pessoas da negritude, pessoas LGBTQIA+, traz uma humanização, traz um olhar para o ser humano. E um ponto que você trouxe, eu não sei nem se a gente incluía. Bom, diversidade é trazer as pessoas diferentes. Diversidade é um fato, né? Ela já existe, independente da gente estar com pessoas aparentemente semelhantes, igual mesmo ninguém é. Faz todo sentido. A inclusão já é uma escolha, e uma escolha consciente. A gente não consegue incluir só trazendo para dentro. Você já perguntou e já respondeu, né? Você falou assim, acho que a gente nem incluía. Não incluía. Sim. Se a gente tem pessoas surdas, a gente tem que ter intérprete de Libras. A gente tem que incentivar os colegas que se alfabetizem também em Libras o mínimo possível para conseguir a comunicação ali com o seu colega. Nem todas as pessoas surdas precisam de Libras, é importante dizer. Nem todas as pessoas surdas são sinalizadas, que são os surdos que usam língua de sinais para se comunicar. Mas quando isso é uma realidade, a gente também tem que se adaptar. A pessoa surda pode também se esforçar para entender uma leitura labial? Pode se esforçar para fazer uma leitura de texto escrito em português? Pode, mas não é uma regra que ela vai conseguir, até porque muitas pessoas surdas, elas descobriram surdez com 7, 8 anos. E já passou a idade do cérebro no amadurecimento da comunicação. Então, exigir da pessoa surda que entenda português, que faça leitura labial, é injusto, porque nem todas terão condições e muitas não têm nem interesse, porque elas entendem que Libras é a língua delas. E, de verdade, para uma pessoa ouvinte, é muito mais fácil aprender Libras do que o contrário, para uma pessoa surda aprender a língua portuguesa. Então, tem questões que é só aprofundando mesmo que o respeito vem, né? A gente pensa, se é surdo, eu vou escrever. Não é verdade. Ele é surdo, não necessariamente ele sabe ler a língua portuguesa. E mesmo se ele souber ler, Carol, a interpretação talvez também é de alguma forma prejudicada? Porque Libras é uma língua muito simplificada. É uma língua que, por exemplo, quando a gente fala a mulher é muito bonita, olha quantas palavras tem. Sim. Em Libras é mulher bonita, e são 2 sinais. E o muito bonita vem na expressão, não tem artigo, não precisa do mulher. Então, mesmo quando a gente escreve, para quem é alfabetizado em Libras, se souber ler as palavras, porque aí a palavra, para gente que escuta, a gente forma as palavras no cérebro com lógica. M-A-M-A. Então, sempre que tiver M-O-M-O, a gente vai fazendo lógica. E, para quem não escuta, essa lógica não acontece. Quando ele vê uma palavra escrita, ele decorou como aquela palavra é escrita. Então, é muito mais desafiador mesmo a leitura, né? Para quem não escuta. Sim, então, nesse caso, Carol, trazendo essa turma, né? Agora a gente está falando especificamente, né, da pessoa surda, trazendo essa turma, eu preciso lembrar que para ela conseguir performar, para ela conseguir realizar, eu preciso estar com o meu ambiente preparado. E meu ambiente preparado significa muito a ver com o que a gente faz aqui, que é gestão humanizada, ou seja, um humano com outro humano, vendo a necessidade do outro humano e se adaptando, arrumando estratégias para aquilo. Então, eu preciso preparar esse ambiente, é isso que você está me dizendo. Preparar essa chefia, o grupo de trabalho. No exemplo que a gente está falando aqui, Vivi, da pessoa surda, a barreira é a comunicação. A gente chama de acessibilidade comunicacional. Então, é a barreira pontual, aquela barreira que a gente consegue perceber. E o que você está me trazendo é a quebra da barreira atitudinal, que a gente chama de acessibilidade atitudinal, que é o lance da gente humanizar mesmo. E a atitudinal, ela é sempre transversal.
A acessibilidade ela é dividida em 7 dimensões. Uma delas é a comunicacional, que a gente falou. Existe a arquitetônica, que é fácil da gente perceber com pessoas que têm dificuldade de locomoção ou usam cadeira de rodas como eu. A gente tem a acessibilidade metodológica. Na educação, a gente percebe a acessibilidade metodológica ou a falta de. Um professor usa a mesma metodologia para ensinar alunos que são mais sinestésicos e outros mais racionais. Sim, sim. Imagine aquele que tem síndrome de Down, aquele que é cego, então não tem a visão como uma das fontes de aprendizagem ou de entendimento de uma matéria. Então, a metodologia precisa ser diversificada dentro de uma escola, dentro de um método pedagógico, de uma proposta pedagógica. Então, a gente tem essas dimensões da acessibilidade que a atitudinal ela é transversal. Por quê? Na comunicacional, vai adiantar a gente fazer curso de Libras, vai adiantar a gente fazer... incentivar que a pessoa surda esteja presente nas conversas. A gente tem recursos de tecnologia que um intérprete entra numa reunião online também. Então, tem centrais de Libras, né? Então, tem também avatares que já fazem uma transcrição bem legal de textos em português para Libras. Então, tem tecnologia para a barreira comunicacional e tem, além do intérprete, que é um ser humano. Mas, se a gente não tiver atitude, a gente não contrata a acessibilidade, né? A gente não percebe a necessidade de quebrar a acessibilidade comunicacional, a barreira comunicacional, a barreira arquitetônica. Por isso que a gente fala que a barreira atitudinal ela é a que mais impede da inclusão acontecer. A gente costuma dar uma dica que forma a palavra dica. D de disposição, incluída trabalho, gente. Não daria trabalho se tivesse na nossa base. Se na escola a gente tivesse convivido com várias pessoas com vários tipos de deficiência. Se na nossa família a gente não tivesse primos com deficiência que foram escondidos pelos nossos tios ou que foram chamados de especiais. Toda vez que a gente chama alguém de especial com deficiência, a gente está deixando de dizer as limitações de fato que a pessoa tem. E quando eu não sei o problema, eu também não resolvo. Então, tem uma série de questões que fizeram não ser natural para a gente. Como não é natural, dá trabalho. A gente tem que se reconstruir como pessoa e, muitas vezes, o ambiente, como a gente estava falando aqui. A primeira é D, de disposição. A segunda é informação. Só a gente mergulhando um pouquinho aqui na surdez, a gente já descobriu uma série de coisas que não sabíamos. Sim. Informar. E você trouxe bem, né? O gestor tem que humanizar, ele tem que conversar, ele precisa entender de todas as deficiências? Não. Ele precisa entender daquele lá que trabalha com ele. Na área dele tem 2, tem 3. Daqueles ele precisa conhecer. E aos poucos ele vai aumentando o repertório dele de informação. Então, D de disposição e de informação. C de convivência. É a convivência que vai fazer aquela informação, porque vai chegar um surdo para trabalhar comigo amanhã, uma pessoa surda. Maravilhoso, vou ler tudo que eu puder. Mas é a convivência que vai, de fato, me ensinar verdade, a prática. Quem aquela pessoa precisa. Fora que a convivência, ela gera empatia, né? Empatia só acontece com conexão emocional. Eu posso ouvir falar que pessoas com deficiência são excluídas, mas na hora que eu vejo alguém que eu gosto, alguém que eu amo ser excluído, eu sinto, né, de um jeito mais conectado. Convivência. E o A é atitude. Tem que arregaçar as mangas e fazer. Não tem outro caminho. Então, disposição, informação, convivência e atitude. As pessoas me perguntam, qual atitude eu posso ter? Eu falo, olha, as atitudes dependem do lugar de influência que você está. Então, é muito precoce eu dizer, faça isso, faça aquilo, é precipitado e provavelmente equivocado, assim. Eu posso dizer o que eu faço. Então, eu tenho uma consultoria que emprega pessoas com deficiência, eu divulgo conteúdos nas minhas redes sociais para informar a sociedade. Eu sigo pessoas com deficiência nas redes sociais, porque me deixa mais informada, Sim. mais conectada. Tento ficar perto presencialmente de pessoas com deficiência o máximo que eu posso. Mas cada um vai ter a sua atitude no seu lugar de influência. Eu falo que, recentemente, vivi um presidente de uma empresa que a gente atende. Ele teve algumas atitudes que vale a pena contar aqui. A primeira delas é que ele entrou como sponsor, que é um gestor do grupo de afinidade de pessoas com deficiência da empresa dele. Então, ali ele já passou a conviver com alguns que fazem parte daquele grupo. Já foi incrível. E aí, ele descobriu que ele se gabava de um benefício que a empresa dá para pessoas com deficiência e parentes de pessoas que trabalham lá, parentes com deficiência de pessoas que trabalham lá, para ajudar no tratamento. Então, pais e mães com filhos com autismo, por exemplo, a empresa dá um benefício para ajudar no tratamento da criança.
E ele se gabava desse auxílio. Tá. Até que ele descobriu lá no grupo de afinidade que uma das pessoas é mãe de um garoto com autismo e ela disse a burocracia que é para conseguir mensalmente aquele auxílio. Aí, a partir do lugar de influência dele, ele desburocratizou. Ele falou, agora é isso que eu vou fazer. Eu vou facilitar a vida. Que não adianta nada eu ficar aqui me gabando que eu dou um benefício, mas muitos nem usam, por tão burocrático que é a forma de conseguir. Então, ou os que usam também pelejam muito para conseguir, né? Então, é muito difícil eu dizer o que fazer na atitude. A atitude tem a ver com o seu lugar de influência, assim. Você olhar e perceber, estar junto, né? A convivência, a informação e a vontade, a disposição, faz a gente perceber o que eu posso fazer do meu lugar de influência. Sim, você falou uma coisa tão simples, Carol, que é isso de, por exemplo, seguir no LinkedIn para ter acesso a informações diferentes, né? Então, quando você falou, eu fiquei pensando quantas pessoas com deficiência eu sigo no LinkedIn. E olha, não vou nem contar que é uma vergonha, porque assim, que eu tenho consciência, que eu sei, assim, não deve ser 5, né? Então, sei lá, nem sei quantos que eu sigo também no total, mas é pouco. Então, eu não tô tendo tanto acesso a esse tipo de conteúdo como eu deveria ter. E eu, como profissional de recursos humanos, tá? Então, eu já faço aqui essa observação, porque é uma coisa que eu vou mudar. Porque a partir do momento que eu acho que assim, aprendizado eu tô ouvindo, eu falo, opa, peraí, isso aqui tem que mudar. E eu gosto de pôr em prática na hora. Então, é isso. Eu acho que é do lugar que a gente tá. Você falou muito lindamente. Então, eu posso começar a fazer isso. O empreendedor que está ouvindo isso pode também ter esse outro olhar. O diretor, você deu um exemplo incrível também, que foi simplesmente sentar numa mesa. E eu vi, cara. Né? Então, isso foi... Eu falo que começar a seguir é muito legal. Pode começar me seguindo, quem está nos ouvindo. Isso, gente. Carolina Guinarra, já estou seguindo. E é legal no Instagram também, porque o Instagram dá uma descongelada na formalidade do LinkedIn. E a conexão emocional, ela acontece quando a gente se conecta pessoalmente, não só profissionalmente com as pessoas. Sabe, agora você está falando, eu estou lembrando, assim, eu estou preparando um conteúdo para falar das eleições. A gente vê nos movimentos dos outros recortes pessoas pretas elegendo pessoas pretas, pessoas LGBT, e a pessoa com deficiência não se elege. E aí eu estou nos grupos de WhatsApp, assim, com muitas pessoas com deficiência e aliadas, tentando entender o porquê que a gente não se elege. Até agora a gente não encontrou, a gente está há 2 dias da votação e a gente não encontrou nenhum deputado federal ou estadual com deficiência que tenha sido eleito. Né? Vamos ver se alguém aí, pelo menos nas listas que a gente checou, dos que a gente conhecia, porque nessas últimas eleições, foram 475 candidatos com deficiência. 475. Como que nenhum é eleito, me fala? E aí a gente começou a ver os desafios, né? A gente entendeu, por enquanto, 2 desafios. Desafio da comunidade. A gente ainda não se entende uma comunidade. Não, isso aí pega. Pega muito, assim, né? Se a gente não entender que a gente é uma comunidade e que a pessoa que a gente está elegendo com deficiência também irá vai olhar para todas e todos, claro. né? Desafio. E o outro é a falta de acessibilidade, né? O que a gente viu de relatos no Instagram, mas tantas pessoas me marcaram no Instagram, marcaram as meninas que trabalham com a gente lá na Talento Incluir, dizendo, não consegui chegar na escola, cheguei na escola, mas não consegui subir. Quando eu subi carregada. O chegar já é muito desafiador, porque o transporte não leva, porque as ruas estão todas interditadas. É verdade. Então, a falta de acessibilidade para a pessoa cega, para a pessoa surda, para todas e todos, assim, foi tão desafiador. Como que a gente vai julgar que a pessoa com deficiência não vai votar? Assim? Não vai, porque sair de casa... É muito difícil. Sair de casa é muito desafiador, de fato, assim. Então, a gente tem questões para resolver. Estrutura, assim, da estrutura, né? Do básico, né? Da estrutura. Você tocou num ponto bom, que eu gosto de falar sobre a estrutura. Todas as vezes que a gente vai falar com o indivíduo adulto, e eu, Carol, hoje venho falando com muitos adultos sem deficiência e que estão em posições de liderança, alta liderança nas organizações, é bastante desafiador eles entenderem por que a posição, às vezes a gente quer fazer uma vaga afirmativa, aquela vaga é só para pessoa com deficiência. É muito difícil eles entenderem, porque eles respondem assim, se ela tiver todas as competências que a gente precisa, tanto faz não ter braço, tanto faz não ter perna.
Uhum. O que eles não entendem é por que não tem todas as competências. Tem a ver com a estrutura. Muito bom. Um ponto muito importante. Não é a cor da pele, não é a condição de deficiência, não. É o que tem por trás disso. Sim. E aí, no caso da pessoa com deficiência, a gente costuma resumir em 4 pilares de estrutura social. O primeiro é a saúde. Volta. O primeiro é a família. Você viu que eu dei uma titubeada que eu tô... Tá. O primeiro é a família. A família é dessa atitude, dessa barreira atitudinal que a gente falou. A mesma sociedade que forma pessoas, famílias de quem não tem deficiência, forma famílias de quem tem deficiência. Deficiência é um assunto meio intocável ainda, né? Sim, você falou, né, agora um pouquinho antes, né, falou que o tio escondia, né, e que a gente não falava, e realmente é uma coisa, é uma barreira. Tratar como especial é um movimento de esconder, né? Não, e especial, assim, é outra coisa que eu acho que a gente vem aprendendo, né? Quando a gente fala especial, dá a impressão que a gente está valorizando, né? Ah, não, vou falar especial porque de alguma forma essa pessoa se sente valorizada. E na verdade não é bem isso, né, que a gente está aprendendo aqui. Olha, eu falo, pais e mães e até profissionais de empresas que muitos ainda me dizem, mas eu prefiro te chamar de especial. Eu falo, pergunta para mim o que eu sinto. Viu, Quando você me Brasil? chama de especial. Pergunta se tem a dúvida, né? Né? Vamos perguntar. A gente não gosta, porque deficiência é uma limitação. Tá. Então, assim, o fato é que ela traz limitações para o nosso dia a dia, né? É uma condição que traz limitações para o nosso dia a dia. E se a gente trata como especial, como super, como excepcional, como várias palavras positivas aí que vêm para amenizar a deficiência, a gente deixa de entender o problema. Então, se eu não sei o que eu preciso melhorar, como que eu vou melhorar? Eu não sei o que eu preciso me adequar, como é que eu vou me adequar? O respeito tem a ver com isso, né? Respeito é uma palavra do latim, respecto, que significa olhar outra vez. Eu não consigo entender, né, se eu não olhar. Então, tem uma questão aí da invisibilidade, né? As famílias são pautadas nessa invisibilidade da pessoa com deficiência. Então, se eu puder ensinar meu filho que ele não tem nem que falar sobre a deficiência dele, melhor. E foi assim que a pessoa com deficiência aprendeu a existir. Muitas que hoje chegaram em cargos dentro das organizações nem falaram sobre as suas deficiências. Conseguiram esconder por não ser talvez tão visível como a minha, que chego com a cadeira, por ser a falta de uma mão, a falta de movimentos na mão, até uma leve surdez. Então, a gente começa a perceber as pessoas se invisibilizando. Da mesma forma, as pessoas sem deficiência foram educadas. Não olha, não comenta. Não foi isso que a gente ouviu? Sim. Então, sim, é um assunto intocável. E as famílias formam seus filhos assim. Então, de novo, como é que vai ter protagonismo se a pessoa não consegue... Nossa, sim, sem dúvida. A gente não consegue se posicionar na sociedade com a nossa limitação, percebe? Isso tem muito a ver com o desenvolvimento da carreira da pessoa, né, Tudo Carol? Quer ver um outro pilar da estrutura? Educação. Vamos lá para a escola. Então, primeiro... Não, peraí. Primeiro eu vou na ordem. Primeiro é a família, agora é a saúde. Depois eu chego na educação. A saúde. Pessoas surdas, como eu já disse aqui, descobrem a surdez com 7 anos. Tardamente, Depois que descobrem, não tem uma boa reabilitação com fonoaudiologia diariamente para poder oralizar. Se ela oralizasse, pessoas surdas não são mudas, elas são surdas. A gente brinca assim, pisa no pé do surdo para você ver se ele não grita. Se ele grita, ele tem voz. Se ele tem voz, ele não é mudo. Ele só não desenvolveu a fala. E para desenvolver a fala, tinha que fazer fono. E o governo oferece? Não. Pessoas como eu, por conta da lesão medular, eu uso sonda para esvaziar minha bexiga. É um item descartável, que eu uso 6 por dia. Cada uma custa R$1. No meu orçamento mensal, fazer xixi custa 300 e poucos reais. Para fazer com saúde, né? Quantas pessoas não têm acesso? Nem a informação, tá? De que esse, de fato, é o método mais saudável, que vai me dar mais qualidade de vida, mais longevidade. Então, a gente vê uma precariedade de reabilitação, de saúde. E isso o governo dá, Carol? Isso você compra? Dá, nem posso dizer que não dá, porque muitas pessoas conseguem, mas é bem desafiador, assim, conseguir. Uhum. Eu nunca pedi para o governo, eu tive a ajuda da minha família no começo, eu tinha um tio que me deu sonda por alguns anos, a partir do momento que eu me empoderei financeiramente, passei a comprar, mas é bem burocrático o processo, tá ligado ao lance de você ter uma renda per capita, então
Muitos que conseguem também escondem sua renda para conseguir, porque ganhar R$ 2.000 per capita ainda não dá Não dá 300 para para fazer 300, xixi, né? né? Mais de 10%, quase 15% para fazer xixi. É bem desafiador. E quando eu olho para o Brasil, tem lugares que não chega, assim, sabe? A pessoa mora num lugar de cadeira de rodas para sair da casa dela, ela sai no carrinho de mão. E isso não é mentira, a gente já viu Sim. muitas vezes. Então, é muito desafiador o lance de fazer xixi com saúde na condição que eu tenho. E, assim, eu sei disso porque eu fiz uma ótima reabilitação, que é gratuita, mas que não é para todos porque não tem formação. Aí, depois a gente chega na saúde, dei 2 exemplos, vamos para a educação. A educação, ela deixa de lado as crianças com deficiência, os adolescentes com deficiência, por falta da acessibilidade que a gente já falou aqui, arquitetônica, metodológica, comunicacional. Mas também a educação, ela, principalmente, aí tem a ver com o mercado de trabalho, ela isola a criança com deficiência em momentos de socializar. Na hora de ir para a educação física, na hora de ir para o recreio. E aí a criança não aprende a ganhar, a perder. Habilidades sociais. Exato. Aí quando chega no mercado de trabalho, nossa, Como? essa pessoa é diferente. Nossa, É olha, claro que ela é diferente. Ela foi paternalizada na família. Ela não passou a vida, às vezes, fazendo tratamento, que é outra coisa que a saúde faz. Faz a pessoa com deficiência fazer cirurgias durante a vida toda para ver se ela fica com menos deficiência possível. Não adianta, ela continua sendo um adulto com deficiência e passou a vida inteira em hospital, a vida inteira. Aí, quando chega na escola, também não socializa. É óbvio então vai chegar no trabalho, como faz? Pois é. Mas eu tenho um amigo com deficiência, Carol, que não é assim. Ele é a exceção, ele é um cara privilegiado. Sim, eu me verdade. sinto uma mulher privilegiada. Eu só consegui entender, Vivi, que a lei de cotas é importante quando eu me vi no meu lugar de privilégio. Privilégio de ter uma família incrível, uma saúde de qualidade quando a deficiência chegou. Eu já era formada na faculdade quando a deficiência chegou na minha vida e o trabalho bateu na minha porta. Só de olhar esses 4 itens que é da estrutura, né, de capacitismo, a gente chama de capacitismo estrutural, a gente vê a Carol privilegiada em relação à maioria das pessoas. Então, a partir do meu lugar de privilégio, eu tenho atuado para puxar outras pessoas com deficiência. A questão é, a exceção não faz a história da realidade da maioria, né? Então, a gente precisa olhar para esse processo para entender por que precisa de vagas afirmativas, de lei de cota. Sim, nossa, e faz todo sentido. Realmente, quando você está me contando isso, né, a gente para pensar. E por isso que é tão legal a gente ter esse momento aqui de conversa. Eu já estou aprendendo absurdos aqui. E assim, quando você fala, né, na infância, aquela coisa de não conta para ninguém, né, que você tem essa outra deficiência, fica quieto, sei lá o quê, vai na festa de aniversário, fica aqui do meu lado, não deixa brincar. Como que vai protagonizar uma carreira, gente? E o gestor pensa no lugar da gestora, do gestor que está ali na empresa, que ouviu a vida inteira sobre deficiência não se fala. Sim, então a gente tem 2 situações aqui, Carol. E assim, a gente precisa começar a ver uma luz no fim do túnel, porque aí já começa a ficar aqui, eu já começo a querer a moar, né, de tristeza, falar, meu Deus, como que a gente vai resolver isso? Mas a questão de protagonizar a carreira, a questão do gestor também ter essa pessoa que vai se esconder, não vai querer, né, fazer acontecer, talvez, porque não aprendeu dessa forma, né? A equipe que eu preciso sensibilizar também, para entender isso que a gente está conversando aqui. Por que ele é diferente? Né? Porque ele foi tratado diferente a vida inteira. E você fala uma coisa que eu achei legal, acho que é tratar os iguais como iguais, os diferentes como diferentes. Então, como que a gente vai fazendo isso? Outra coisa, a gente reclama muito, o RH reclama, a gente não tem mão de obra capacitada. Né? A empresa reclama, mas pô, aqui é uma empresa de engenharia, eu preciso de engenheiro. E não temos engenheiro, aqui é uma empresa, sei lá, um hospital. Cadê? Não tem o médico, não tem enfermeiro. Então, Como aí que a eu vou gente... te dizer que a gente que trabalha captando candidatos com deficiência, a gente vê médicos com deficiência desempregados ainda. Muitos, tá? Aí fala assim, poxa, mas eu não tenho médico. Porque este médico com deficiência, ele tem uma deficiência. Então, você precisa, como área da saúde, sim, entender que ele tem capacidade. Mas os meus pacientes não vão entender. E aí a gente não quebra o processo nunca. Eu falo que a desculpa de não achar pessoas com deficiência
ela é só para a empresa que não se dispôs ainda. Antes eu falava que é a empresa que está começando. Hoje eu falo que não é nem que está começando, porque a Talento Incluir está há 15 anos, a gente vê as mesmas empresas com as mesmas desculpas, algumas. Aquelas que já seguiram a dica, estou disposta, vou me informar, vou conviver, vou ter atitude, elas começam a ter outros problemas. E aí tem a ver com incluir a pessoa, fazer a pessoa ter carreira, porque a cota já está cumprida. A gente tem em torno de 48% das empresas com cota cumprida no Brasil. Então, nem metade. Nem metade, com mais de 30 anos de lei. Mas se tem empresas que já cumpriram, é porque existe. É possível. Assim, a maior parte da população com deficiência não está empregada. Eu sou ruim de guardar estatísticas, mas assim, até antes de vir, eu fui ler o Media Briefing, mas eu esqueci. Mas é bem pouquinho mesmo das pessoas com deficiência que estão empregadas, sabe? Então, tem gente com deficiência. O que não tem é a empresa entendendo o movimento que precisa fazer. Se você postar do mesmo jeito que você postava antes, você já viu que antes você não atraiu pessoas com deficiência. Tem que mudar o jeito de postar a vaga. Tem que mudar o lugar de postar a vaga. Tem que se aproximar de pessoas com deficiência que estão nas redes e que puxam pessoas. A gente lá na Talento Incluir vem listando os principais influenciadores com deficiência. Na verdade, nem são os principais, a gente não está julgando, não. Todos que a gente encontra. São muitos, assim. Você já fez uma parceria com esse cara para ele te ajudar na divulgação de vagas? Então, assim, você não vai atrair pessoas com deficiência divulgando do jeito e nos mesmos lugares que você sempre divulgou. Você vai atrair a partir do momento que você entender onde essa sociedade está. Tem um evento, parcela da sociedade, tem um evento que acontece aqui em São Paulo que leva 30 mil pessoas em 2, 3 dias de feira, só com deficiência. Quando você chegar lá sem deficiência, você se sente estranho, você se sente igual a gente na sociedade, sabe? A gente existe, na Talento Incluir, eu não tenho nenhuma dúvida. São poucas as vagas que a gente pode dizer, essa de fato eu não encontrei uma pessoa com deficiência. São poucas. Acontece ainda, até porque com esse capacitismo todo que a gente tem, algumas exigências de formação a gente acaba não encontrando. E quando encontra, já está empregado, está bem empregado, está numa empresa inclusiva, não quer sair. Mas são poucas. A maior parte a gente encontra, sabe? Então, empresa que fala que não encontra está dando desculpa ainda. Então, isso é mito. Mito. Tem profissional capacitado com deficiência. Agora, tem profissional se capacitando, talvez não 100% pronto, aí tá. Então, a gente também precisa ter esse olhar para a gente adequar um pouco essa descrição aí que você está me falando do cargo. Sim. Que pede, né, o inglês fluente para qualquer posição da empresa, né, que pede alguma coisa, sendo que se essa pessoa foi escondida numa infância, numa adolescência, provavelmente ela não fez os cursos todos que você acha que ela fez, né? Ela não teve as vivências todas que você acha que ela teve. Então, mais uma vez, se eu quero trazer para incluir e diversificar, e aí daqui a pouco você já vai me contar, pode me contar a questão do benefício, óbvio que a gente já sabe da diversidade dentro das empresas, mas eu gosto sempre de repetir, porque eu acho que ainda com 48% só das empresas atendendo, a gente ainda não está entendendo isso aí. Então, eu gosto sempre de repetir essa parte do benefício que tem da inclusão e da diversidade. Então, é flexibilizar também esse perfil. Né, flexibilizar e falar, bom, se a gente quer trazer, então a gente tem que saber que não vai ter isso. Por quê? Porque ele não frequentou esse tipo de lugar que a gente está achando que ele frequentou. Né? Então, ter esse olhar humano, porque para trazer humanos diferentes para cá, eu vou ter que saber que ele teve uma formação diferente, né? E ele vem, muitas vezes, não é do mesmo lugar que você vem, então como ele vai vir? Isso é outro ponto que eu acho que a gente tem que ver, né? Como eu contrato? Como vai uma pessoa que é cadeirante? Como vai vir para a empresa? Essa porta aqui vai passar, né? É um prédio antigo, não tem acessibilidade. Então, tem essas questões estruturais também, né? Então, aí eu não sei se nesse ponto, Carol, a gente faz assim, bom, aqui eu não consigo nesse momento trazer cadeirante, vamos trazer o quê? Vamos ver outro tipo de deficiência. É isso que a gente deve fazer para a gente não se amarrar? É isso né? Então, é isso. Neste momento eu não consigo e no paralelo estou cuidando da acessibilidade, porque senão eu não consigo hoje e não vou conseguir nunca. Então, precisa cuidar de mapear onde precisa ser melhorado. Esse lance, é prédio tombado. Eita, gente, vai lá na Pinacoteca. É um prédio tombado 100% acessível. Só não faz quem não quer, tá? Entendi. Então, a gente consegue fazer acessibilidade quando está no plano da organização. Acessibilidade arquitetônica é um ponto, também a acessibilidade digital é muito importante a gente olhar para ela, porque exclui pessoas cegas, pessoas com baixa visão. Então, a acessibilidade digital, hoje, com muita tecnologia em todas as atividades de trabalho, também tem impedido a inclusão da pessoa cega. É importante olhar para isso.
Quando a gente fala de esperar a pessoa com deficiência se desenvolver, é esperar e investir junto no desenvolvimento. E se a gente voltar no começo do nosso papo, foi isso que aconteceu comigo. Eu não estava pronta para ligar um computador. Eu tinha perfil, eu tinha possibilidades de fazer, e minha gestora acreditou nisso e me deu tempo, me deu treinamento, me deu orientação de liderança para que eu conseguisse me desenvolver em partes técnicas que eu não tinha no momento que eu assumi a função que eu assumi depois do acidente. Então, é o tempo de esperar a construção, né? Por isso que a gente pede ainda vagas afirmativas, porque quando você traz pessoas com deficiência concorrendo com pessoas sem deficiência, a comparação é injusta. É injusto, se você só tem gente com deficiência, você vai pegar das pessoas com deficiência que mais se enquadra na Sim. sua vaga. E, Vivi, a maior parte das contratações são de base, não são? Da base da pirâmide? Sim. Em qualquer organização. Para a pessoa com deficiência não é diferente, né? Sim. Aliás, para a pessoa com deficiência é exacerbada só na base. Mas, se eu não toda desculpa que eu não encontro nem para base, é porque não quer fazer mesmo, né? Falar assim, eu não consigo um diretor para a liga, ou para tudo bem. Mas eu não consegui uma pessoa com deficiência para entrar na base da minha organização, é porque, de fato, não conseguiu entender por que a lei existe, né? A gente fala que as empresas viram o jogo, elas fazem inclusão bem feita quando elas percebem por que a lei existe. A lei existe para transformar uma realidade de exclusão e desequilíbrio social. É uma medida de reparação social. Quando a empresa contrata para promover essa reparação, ela tem sucesso. Se ela contrata para cumprir a lei, ela vai colocar a pessoa e vai deixar a pessoa ali e vai dizer que a pessoa ainda não é produtiva, porque também não há o esforço, como você disse, né? Não é só o gestor, não é só a pessoa com deficiência, é o time. São as equipes que interagem com aquela área, são os clientes, muitas vezes. No meu caso, é muito louco, assim, que a minha história, ela é muito disruptiva para o momento que foi. Porque eu voltei dentro do cliente, eu dava aula dentro das empresas. E, às vezes, a gente ainda encontra empresas falando assim, mas é porque essa posição aqui tem que ir para dentro do cliente. E, assim, tem que ir para dentro do cliente e ser um consultor no computador. Eu falava, então, eu ia para dentro do cliente, eu ia dar aula na fábrica, cada hora eu corria aquela fábrica inteira. Isso há 20 anos atrás deu certo porque a gente quis que desse certo. Se você quiser, você vai preparar o seu cliente. Se você quiser, você vai conseguir fazer o cliente entender que a pessoa que você está mandando tem a competência que precisa, independente da questão da deficiência, né? Sim. E agora, que gestora que você teve, né? Ela também não foi preparada para isso, Carol? Ela é maravilhosa. O nome dela é Andressa Pinheiro. É uma super empreendedora, assim. Ela tem a Movimento, que é a empresa de qualidade de vida que eu trabalhava, que existe até hoje. E ela tem Ganhou um merchandising aqui de graça. Ganhou! Tá vendo? Mereceu. Aí os benefícios. Aí, tá vendo, empreendedor? Já começamos aqui a falar dos benefícios, gente. E, Vivi, ela tem a Triúnica, que é uma empresa que faz jogos corporativos, né? Metodologias de experiência de aprendizagem. A gente trabalha juntas até hoje, assim. Ela ganha com o meu expertise, eu ganho com o dela. Para a empresa, na época, para a gente foi um super diferencial. Você falou que ia perguntar dos benefícios, já vou começar neles. Porque as empresas estavam começando a contratar pessoas com deficiência. Elas já tinham experiência dentro de casa. Eu comecei a preparar os nossos professores para darem aulas mais inclusivas. Incrível. Então, enquanto a concorrência de aula de ginástica laboral, a gente estava muito à frente do mercado. E é isso que a pessoa com deficiência e as pessoas diversas trazem para o nosso negócio. Trazem aumento de capacidade de entrega, assim. A gente começa a entender que o nosso cliente é diverso e que eu preciso me ajustar a ele. Sim. Vou dar um exemplo do começo da jornada. Assim, uma grande empresa de comunicação, de telecomunicações, ela era a época do celular e do SMS. Ela percebeu que surdos podem usar SMS. E aí começou a fazer campanhas e pacotes para surdos comprarem o celular para usar o SMS. Até então, pessoas surdas não usavam celular. Tá. Olha que nicho de mercado que ela ganhou, gente. E ela fez comercial com um casal, e o garoto era surdo, e o garoto surdo falava em libras com a namorada. Ela colocou a pessoa com deficiência numa visibilidade positiva, que não a pessoa que pede esmola, que não a pessoa coitadinha. Pra gente isso é incrível. Sim. A pessoa surda se vê ali, ela não vai comprar em outra. Ela vai comprar naquela. Sem dúvida. Então, você ganha mercado. E até hoje a gente vê isso, né? Então, a gente com deficiência, consumindo direta ou indiretamente, a gente existe. Se a gente existe, a gente precisa ser considerado como consumidor. Porque se não sou eu que compro o shampoo que eu uso,
alguém que me sustenta compra. Então, eu uso shampoo, eu uso escova de dente, eu como arroz e feijão. Então, se a pessoa com deficiência existe, ela precisa ser considerada. E ela estando dentro do nosso negócio, a gente já pensa em produtos, em serviços mais direcionados, mais inclusivos, e ganha uma parcela que está sendo invisibilizada, né? Olha, Brasil, presta atenção nisso que Carolina está falando, gente. Agora, Carol, com essa questão toda que a gente aconteceu de home office, a gente está falando agora há pouco da infraestrutura dificultosa que a gente tem aqui no Brasil. Ainda, né? Infelizmente, é o cenário. O home office seria uma solução. A gente também, de alguma forma, não traz ele para o social, que eu acho que é uma coisa que é bom. Eu acho que seria bom que as empresas trabalhassem. Como é que você vê? É bom, assim, a gente vem defendendo o home office muito antes de pandemia, porque o objetivo principal da lei é reparar uma galera que está excluída. Tá. Então, o entendimento das organizações, inclusive da fiscalização, é que a pessoa precisa estar no ambiente corporativo para a reparação social de convivência. Tá. E, de fato, isso é uma realidade para muitas pessoas com deficiência que não tem outro núcleo de sociabilização senão o trabalho. Mas não é uma verdade para todas. Então, a gente teve já experiências, mesmo antes de pandemia, de candidatos tetraplégicos que não se mexem mesmo e que, para ir para o trabalho, precisam de um acompanhante. Só que o acompanhante, o cuidadora, custa mais do que ele ganha para começar numa empresa. Ele não conseguia levar. E essas pessoas estavam ficando de fora. Essas pessoas em casa têm a mãe, têm a irmã, tem às vezes até uma vizinha que no momento de alimentação vai lá ajudar. Então, ter uma estrutura de trabalho para essa pessoa trabalhar em casa sempre foi algo que a gente defendeu, sabe? E que com a pandemia a gente tem muitas empresas percebendo o benefício disso. Tem empresas, merchan de empresas que fazem bem feito, a gente pode fazer, né? Por favor. A IBM, depois vocês podem mandar, a gente manda o Pix para vocês. A IBM, por exemplo, eu gosto de falar porque as empresas vão fazer benchmark para entender que é o que eu estou falando aqui, como faz, não, por né? favor. A IBM, por exemplo, tem várias já, há muitos anos, pessoas com deficiência trabalhando em casa. Tem casos lá do cara que trabalha na cama, que na cama dele foi instalada uma tecnologia que com os olhos ele consegue fazer tudo que ele tem para fazer. Que loucura. E que mente, né, que deve estar, né, cara... Pois é, assim, essas pessoas estavam talentos... Estavam silenciados, né? Silenciados, escondidos. E a tecnologia ajuda a trazer voz, né? Trazer toda essa contribuição, esses sentimentos, essas emoções, esse pensar diferente, porque é diferente. Isso é inclusão bem feita, né? Isso, Inclusão bem feita é isso. É assim, não dá para fazer um processo que vai todo mundo se encaixar. A gente tem que encaixar os processos nas diversidades que a deficiência propõe, né? Não existe... para todo surdo é isso, para todo cadeirante que é a humanidade, né, Carol? Porque a humanidade é diferente, é o que você está falando. Mesmo que a gente ache que é igual, a gente é diferente, né? Então, cada um tem uma demanda e a empresa que está percebendo isso, eles já vão saindo na frente, é o que você está falando. A IBM já percebeu. Agora, o conteúdo que essas pessoas têm, né, que ele teve, coisas que só ele passou, que ele vai trazer dentro de uma solução de TI, que eu e você jamais vamos pensar. É isso. Sabe, Vivi, até para pessoas cegas, assim, baixa visão, que eu nem imaginava o quanto benefício era trabalhar em home office. A gente, na pandemia, pôde perceber, assim, no começo da pandemia, um cliente nosso pediu para a gente conversar com os profissionais com deficiência deles para entender como eles estavam no home office, quais adequações específicas precisavam ser feitas. E a gente descobriu coisas tão interessantes, assim, o lance de se sentir seguro, porque na violência... que a gente tem, né, no transporte, no ir e vir, violência na rua que a gente tem, a pessoa cega é mais vulnerável, né? Sim, infelizmente. Então, a gente começou a ouvir relatos tão importantes, sabe? Tão significativos e de gente que já está incluída. O cara já é casado, o cara já tem uma vida social, ele não precisa ir para o trabalho para essa socialização. Entendi. Ele pode ir uma vez por semana, é importante, né, para todas e todos, mas ir todos os dias já passa a ser é desnecessário mesmo. Sim. E você falou uma coisa importante, né? Algumas empresas chamaram vocês para vocês ouvirem. Então, é uma escuta especializada também. Caso a empresa não se sinta confortável nesse papel de estar escutando o que ele precisa para estar dentro de casa. Porque foi um alvoroço, né? Todo mundo, a partir de agora ninguém mais vem, não, né? Vamos trabalhar de casa. E realmente, que estrutura será que, né, essas pessoas tinham?
Não sei se ainda tem, não sei se as empresas precisam ter esse outro olhar de tá vendo se tem a estrutura necessária, se a empresa precisa prover mais alguma coisa. Eu acho que a escuta também é muito importante. Contrataram vocês, mas a empresa também pode fazer isso, A certo? empresa pode também, mais um merchan positivo que eu vou fazer foi a ADP. Ah, E conheço. foi nessa tomada que você falou, Carol, é uma escuta especializada, é isso. A empresa pode fazer? Pode. Inclusive, a gente indica e prepara as empresas para fazer o acompanhamento de carreira das pessoas com deficiência. Mas, nesse caso, o lance de ser especializado tinha um porquê. A primeira questão foi ver como elas estão acomodadas aí arquitetonicamente, Hum, tecnologicamente, e também uma questão de vulnerabilidade emocional. Pensa que muitas pessoas com deficiência ficaram segregadas nas suas casas durante anos e o quanto que aquela segregação poderia estar nossa, verdade. trazendo gatilhos emocionais. Então, quando a gente fala da identificação de pessoa com deficiência para pessoa com deficiência, isso é muito importante para a gente ver as pessoas contando de fato o que elas estão sentindo, né? Em momentos como esse. As pessoas, vocês chegavam aí na casa das pessoas, Não, Carol? tudo Não, tudo online. online. Deixa eu dar uma olhada aí, é isso? Comecinho de pandemia, ninguém Ah, saía, né? Foi tudo online. Assim, a gente pedia para a pessoa relatar. E assim, a pessoa com deficiência, ela é tão grata, porque não tinha nada até pouco tempo, que muitas vezes ela não conta o que está ruim. Então, a gente precisava cutucar mesmo, entendi. sabe? Mas em que mesa você está trabalhando? Você me mostra? A gente pedia para ir lá com a câmera. Qual é o sofá que você está me falando que você gosta de passar metade do dia? Porque ela é tão grata, a gente fala assim, eu vivia até pouco tempo atrás, agradecia quando tinha rampa num evento para eu subir no palco. Não tem que agradecer, rampa é obrigação, acessibilidade é lei. Então, assim, a gente agradece o pouco que tem, sendo que o que pouco que tem é essencial, ainda é pouco, Entendo. né? Então, a gente precisou de uma escuta especializada mesmo para a gente conseguir cutucar as pessoas com deficiência para dizerem, olha, a empresa me contratou porque ela quer te ouvir. Se Olha você não só, falar, olha só. aí a gente foi cutucando, foi descobrindo muita coisa legal. Nossa. Carol, você falou uma coisa importante que você falou que as empresas contratam vocês para vocês fazerem acompanhamento de carreira de pessoas com deficiência. E a gente já identificou aqui atrás que é uma coisa que eles nem, assim, nunca nem pensaram em fazer. Nossa, vou chegar na diretoria. Quantas vezes você escuta esse tipo de coisa? Quero ser gerente da área. A gente teve o Paulo Cruz e ele falou muito sobre a questão do negro no mercado de trabalho. E ele falou sobre a criança negra, ele está tão acostumado a ver o tio como faxineiro, não sei da onde, Porteiro, porteiro, não sei o que, manicure, que esse é o ele sonho dele. nem imagina, né, no imaginário dele, que pode querer aquilo. Então, estou imaginando que as pessoas com deficiência também têm essa questão aí. Falta de representatividade, né, a gente fala. Isso. Quantas vezes você escuta isso? E como que se faz isso para que eles queiram? Porque, na verdade, é para desabrochar uma coisa. Tipo, ei, você pode sim, como é que é isso? Bom, vamos começar com essa lance da representação, né? A gente aqui, quando leu minha bio, estou na lista das 20 mulheres mais poderosas da Nossa, Forbes. gente, e eu tô me sentindo aqui o máximo, porque eu tô como uma das 20 mulheres mais poderosas da Forbes. 2020, tá? Vamos deixar o ano É, certinho. Maravilhoso, maravilhoso eu chegar né, numa lista como essa. Mas aumenta a minha responsabilidade, né? Porque quantas pessoas vão se espelhar ali naquela pessoa que chegou e aí eu preciso continuar, né, na progressão, no crescimento, para que eu continue espelhando outras pessoas. Então, hoje, quem chega tem essa responsabilidade de espelhar os que não se viam. E aí é importante a gente dizer que isso não é representatividade. Representatividade é que se nessa lista de 20, a gente tivesse 25% da lista, que é a proporção de pessoas com deficiência. de pessoas com No deficiência Brasil, no Brasil. Então, a representatividade seria se fosse assim, certo, né? entendo. Agora, uma mulher com deficiência branca, super privilegiada ali, não representa a população. A gente chama isso de Entendi. representação positiva, tá? Tá. O fato, assim como na negritude, o fato de não se ver em outras posições faz com que a gente também não sonhe, não almeje, não trace como carreira. E aí a gente vem empoderando muito a nova geração, a galera que hoje está no mercado de trabalho, para dizer, olha, só você pode dizer onde você pode chegar. E a gente vem trabalhando o protagonismo, o lance de autoconfiança, de autoconhecimento, de trazer para o consciente esse lance de que nos invisibilizaram e que a gente tem o papel de dizer, olha, me inclua com a minha deficiência, por favor. Não deixa a minha deficiência para fora, porque ela faz parte de mim, é uma das minhas características. A gente vem para naturalizar a deficiência. Eu falo que
é muito mais difícil para quem não tem deficiência falar sobre do que para mim, que já tenho, né? Então, a gente vem construindo conteúdos e treinamentos direcionados para pessoas com deficiência se posicionarem, porque a gente fala que a gente está cortando mato alto, né? Para as próximas gerações virem de um jeito com representação ali para conseguir se ver. E tem um ponto nesse caminho, Vivi, que é da gente com deficiência não pertencer, não se encontrar dentro das organizações, que é a equidade, né? Quando você trouxe a frase que eu falei, trata igual quem é igual e diferente quem é diferente. Isso é um tratamento com equidade, não com igualdade. A lei de cotas, ela é uma medida de equidade. Ela trata diferente o ingresso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. É lei, tem que trazer. Tá. Porque estava desigual no passado. Depois que a pessoa entra, a carreira tem que ser tratada com equidade também. E o que as empresas fazem é tratar com a mesma chance de carreira. Então, assim, sabe aquela avaliação de desempenho que a gente faz todo ano? Sim. É a mesma para a pessoa com deficiência. Uma vez por ano vai olhar se a pessoa com deficiência está desempenhando ou não. Se a pessoa com deficiência tem todo esse histórico que a gente contou aqui, como que você vai olhar só uma vez por ano? Sim. Quando chegar lá, você não entendeu nem por que a pessoa não desempenhou. Sim. Então, a gente pede para acompanhamento ser feito pelo menos no primeiro ano da pessoa, de 2 em 2 meses. Algumas, você vai perceber, cara, essa aqui já roda, ela é a privilegiada, é aquela que é a exceção. Essa vai rodar no outro plano, junto com todas as outras pessoas. Pessoas com deficiência precisam de equidade na carreira, então precisa desenhar processos, e é muito customizado, cada empresa faz de um jeito, a gente orienta que no mínimo o acompanhamento seja feito de forma periódica e que seja feito um acompanhamento espelhado. É uma pesquisa mais ou menos igual, com o mesmo roteiro de perguntas, que a gente corre com a pessoa com deficiência e com o gestor, porque não existe entender uma história ouvindo um lado só, né? Então, quando a gente ouve os dois lados, a gente consegue entender aonde está a questão que a gente precisa resolver. E que aconteça essa pesquisa de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, e que depois da pesquisa tenha atitude, né? Também não adianta levantar o problema e não resolver, né? E é um alinhamento também, né? Mas eu vou te falar uma coisa, eu sou contra a avaliação de desempenho anual, assim, pode até ter um movimento formal anualmente, mas assim, é completamente contraproducente. Até o Eduardo Carmelo veio aqui uma vez. Edu. Ele é incrível, nossa. E ele falou assim, não, aí o seu filho faz uma arte com 10 anos, né? Uma coisa errada. Aí com 11 anos, daqui um ano a gente vai conversar. É mais ou menos isso, né? É feedback todo dia, né? Não tem jeito. É todo dia, é acerto de rota todo dia, né? Se o avião tá na rota errada, ele tem que imediatamente consertar a rota, senão ele não chega no destino. Então, isso é feedback sempre que possível, e não só feedback tipo, ei, vamos acertar a rota, mas tipo, putz, cara, você tá na rota muito, você tá um avião na rota. Cara, também faz todo sentido você tá fazendo isso sempre. E, Vivi, isso é tão legal que tem a ver com mais um benefício que a gente vai falar aqui. Tem uma ação que a gente pede para o gestor fazer, para a liderança fazer, para a equipe, para a empresa fazer, que é ambientação. Quando você recebe a pessoa com deficiência, você faz uma roda de conversa para entender quem é aquela pessoa, dá boas-vindas, ela conta a história dela. E a gente pede que nessa conversa fale-se sobre a deficiência, né? Muito bem. Aí alguns gestores falam assim para mim, mas eu não faço isso para quem não tem deficiência. Eu falo, deveria fazer. E é a mesma coisa que a gente percebeu aqui, né? Fazer avaliação de desempenho uma vez por ano tá errado. Então a gente começa a perceber que com as pessoas sem deficiência, a gente já estava fazendo errado, no sentido de humanização. Sim. E principalmente no sentido de resultado, porque é o que mais interessa, no fim das contas, para o negócio. Você quer ter melhores resultados, acompanha mais a pessoa, seja ela com deficiência ou não. Sim. E assim também receba bem a pessoa, né? Faça um welcome bem feito. Né, gente, por favor. Nossa, o básico. Agora há pouco você falou uma palavra que você falou capacitismo. O que é capacitismo e como é que a gente faz isso, no fim das contas? Capacitismo é o nome dado a um comportamento antigo, é um novo nome de um comportamento antigo. De um Capacitismo é a opressão relacionada à deficiência. Então, o racismo está para pessoas negras, assim como o capacitismo está para pessoas com deficiência. Essa opressão, intencional ou não, é opressão.
Fala assim, poxa, mas eu chamar você de superação, eu não tinha a intenção de te oprimir, mas você me oprime. E por quê? Aí a gente vai contar. Tá. Porque quando eu sou super, eu sou cobrada como super, eu não posso errar, eu tenho que estar sempre feliz, eu tenho que estar sempre motivando. E isso acaba me elevando a uma condição que eu não consigo sustentar. Fora isso, a minha superação da deficiência é só mais uma da minha vida. Perder meu pai foi muito mais difícil, ter a minha filha com transtorno emocional é muito mais difícil. Então, a gente se desiguala, tanto achando que é super, como achando que é coitadinho. E aí tá a principal base do capacitismo, assim. A gente recebe elogios que são capacitistas. Quando eu vou correr na rua para fazer meu exercício, eu recebo parabéns. Quando você tá correndo, você recebe parabéns? Não. Gente, as pessoas passam me aplaudindo. Ah, você me motiva toda vez que eu vejo você aqui. Eu tô pensando em não vir correr, eu lembro de você, eu venho. Assim, é uma condição que me desiguala, Te sabe? pesa. 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 É uma capa, né? A capa do super-herói pesada demais. Então, o capacitismo são opressões, mesmo que não intencionais, são opressões. E que bom que tem nome agora, porque com o nome a gente consegue identificar melhor as situações de opressão. Existe capacitismo recreativo, que é aquele capacitismo de fazer piada, que já não tem mais graça, mas ainda tem muita gente fazendo. A gente tem um capacitismo linguístico, que está nas frases que a gente usa. Então, por exemplo, João sem braço. Ah, não se faz de João sem braço. Tem gente sem braço que entrega tanto, né? Se você quer falar que o cara não entrega, fala que ele não tá entregando. Porque tem gente, na Talento inclui braço curto. Na Talento inclui a Catinha, que é a mina com deficiência que tem braço curto, dentro das características. Ela é CEO hoje da Talento, que eu vim pro grupo, ela tá na Talento. Ela é a mais produtiva da gente, assim, até que eu, que às vezes estou assim, ela tá lá. Outro capacitismo linguístico que eu sempre repito, que é falar, ai, que mancada. Significa que mancada é ruim, mancar. E quem manca, então, fica com esse estereótipo de errado, de ruim. Nossa, é. E essa a gente usa tanto, né? Tanto, assim. Então, vamos lembrar o que você falou aqui no começo? Estamos todos em aprendizagem. É a gente verdade. fala que somos capacitistas em desconstrução. A gente tem listas e listas de expressões de capacitismo linguístico que a gente não percebe e que a gente usa. E a gente faz muito isso, Carol. Quando você tá falando isso de correr, que as pessoas batem palma e falam, pô, eu não ia vir, mas depois que eu lembrei de você, eu resolvi vir. Claro, as pessoas estão com super boa intenção em falar isso e tudo, mas é uma coisa que pesa. Mas aí eu tô tentando pensar como a gente que tá escutando e que a gente não tem, né, uma deficiência, tem que olhar e falar, cara, como eu tenho que olhar essa outra pessoa? Como é que eu interpreto? Que óculos eu coloco para ver isso aqui direito? Como tem que ser visto? A gente tem que entender a pessoa com deficiência como uma pessoa, com defeitos, com qualidades, com motivações e com desmotivações, como todas as outras. O capacitismo é não enxergar em mim a capacidade no outro, a capacidade que eu não vejo em mim. Imagina você cozinhando de olhos fechados? Você se imagina cozinhando de olhos fechados? Não. Então você não consegue acreditar que uma pessoa cega pode cozinhar. Porque você não enxerga essa capacidade em você. Tá. Eu nem de olho aberto. Sou ruim nessa parte. O seu marido, depois a gente pergunta como é que é isso aí. Meu marido é dono de um restaurante. Ô, então gente, eu não então cozinho e tá também bem. não faz falta pra ele. Oh, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente tem que se somar com quem tem competências diferentes Boa. da gente, né? Bom, essa parte do capacitismo, ela tem a ver com isso. Eu não enxergar no outro a capacidade que eu não vejo em mim. Então, a gente não duvidar da capacidade do outro, né? A gente tem os dois braços, não duvide da capacidade de quem não tem. Esses dias eu peguei um taxista, o cara era tão divertido, que eu peguei trânsito em São Paulo sem sentir o trânsito. Sem estresse. Ele disse assim, que um dia entrou um rapaz no táxi dele sem a mão. E ele perguntou, e o jeito do taxista era tão engraçado, eu fui fazer aquela pergunta besta, sabe? E aí eu perguntei, como é não ter a mão? Ele falou, é o mesmo que ter. Porque pro cara ele nunca teve a mão. Então ele não sabe o que é ter. Né? É muito desafiador, assim, enxergar a pessoa como... Assim, não duvide da capacidade. E desafiador porque nós temos um cérebro julgador. O preconceito é um comportamento de sobrevivência da espécie humana. A gente precisa formar um conceito rápido sobre uma situação nova.
Tudo bem formar o conceito. O problema é repetir o conceito. É trazer para fora o conceito. Opa, duvidei da capacidade do cego cozinhar. Pega esse preconceito que você teve e desmistifica. Ah, você sabe cozinhar? Eu gostaria de ver você cozinhando. A convivência vai fazer a gente não duvidar de capacidades. Quando a gente está muito distante, a gente vai duvidar. Na hora que eu conheço, já vi uma pessoa cega cozinhando, para mim, tá natural. A naturalidade, ela vem na convivência, né? Nossa, incrível. Outra coisa, né? Quando você falou... eu anotei aqui. Ao invés de exemplos de superação, a gente usar histórias inspiradoras, é isso? Não. Isso é... Porque exemplo de superação... Porque na televisão é isso, tá? Se você... trilha sonora. É uma trilha sonora triste, tá? Que bota de fundo. Aí você já começa falando, nossa, não sei quem, no sertão, não sei da onde, vai pra escola, não sei quando. Você fala, nossa, gente, que superação. História de superação. O quadro tem esse nome. Então, por isso que é muito difícil a gente ir desconstruindo, Carol, todo esse imaginário que a gente vai aprendendo desde que é pequeno, né? Então... É desafio, Vivi. Assim, você tá... hoje comigo, uma pessoa que já tem consciência disso e que quer ser vista e tratada como um ser humano que erra, que é certo. Aí você vai pegar seu carro, vai virar a esquina, você vai ver uma pessoa pedindo esmola. Você vai ligar a televisão, você vai ver a construção Histórias de superação. Aí quando a gente vê isso, fica difícil mesmo a desconstrução, né? E de verdade, é difícil aqui eu dizer o que é certo, o que é errado na inclusão da pessoa com deficiência. Eu estou falando a partir do meu lugar de fala, da minha experiência e da minha experiência com muitas pessoas com deficiência. E quando você vê a pessoa com deficiência progredir, e eu nem estou falando só em carreira e conseguir ganhar mais no capitalismo, pessoa sociável, pessoa que está tranquila com a sua deficiência, pessoa que está bem assim na vida, isso tem a ver com a pessoa desmistificando essas questões de super. O super, ele fica insuportável. Uma pessoa que acredita que ela é super, você não aguenta ficar do lado dela. Você pode achar legal, daqui a pouco você vai ver que ela erra, mas ela não assume que ela erra, porque ela é super, né? Ela não pode assumir. É insuportável viver do lado de alguém super. E o coitadinho também você não aguenta. Você pode até ter uma empatia ali quando você teve piedade no começo, porque a empatia acontece com conexão emocional, mas daqui a pouco você cansa, né? Que você vai ver que a pessoa às vezes tinha condições de fazer mais e que ela não faz porque ela se acomodou ali. E o mais prejudicial não é para quem não tem deficiência, é para quem tem. Pensa uma criança, um adolescente, ouvindo da sua família. Você não pode, você não consegue. Sim. A mamãe faz para você. Ou também você ouvindo, você pode tudo, você consegue tudo. Porque tem esses extremos, né? Tem. Assim, ninguém consegue tudo. Não. Então, assumir que tem fragilidades é importante. Assumir que tem limitações e que essas estão, sim, correlacionadas, algumas correlacionadas às nossas deficiências. Assim, andar eu não consigo. Eu consigo rodar. Então, eu preciso da melhor cadeira de rodas que eu puder ter, que deixe meu corpo de forma mais saudável possível, aguentar a minha rotina de ficar sentada tanto que eu fico no dia a dia na cadeira. É prático, assim, o que eu tenho, sabe? Aí eu consigo resolver. Agora, se eu fico ou pondo como muito ou pondo como pouco, a gente começa a ter uma visão míope mesmo do que tá... Inclusive, visão míope, se eu não me engano, é uma expressão capacitista. Gente, eu não sei. Aquela nossa amiga ali, assessora, ela fez assim e disse que é. Olha, mas você fez isso de propósito para ver se o Brasil estava prestando atenção, não é mesmo, Carol? E para o Brasil perceber que eu também, mesmo sendo especialista, preciso ter humildade de assumir quando eu erro. Pronto, é isso mesmo. Agora, Carol, eu tenho uma dúvida. Eu já passei por isso, não sei se isso existe, não sei como tá isso, por isso que eu tô te perguntando, tá? Algumas deficiências, elas tinham uma aposentadoria pelo INSS. E aconteceu de muitas vezes as pessoas falam assim, não vale a pena para mim abrir mão da minha aposentadoria para ir para o mercado de trabalho. Isso ainda acontece. Como é que a gente faz nesse caso? Como é que temos que trazer, mas na verdade muita gente às vezes não faz sentido para ela. Acontece com menos frequência do que acontecia. Porque se ela abrir mão uma vez, ela perde para sempre, não é isso? A princípio era assim, mas eu não me lembro o ano também, mas eu lembro que foi no governo da Dilma, a gente conseguiu uma prerrogativa que quando a pessoa abre mão, ela tem 2 anos para entender se no mercado de trabalho ela está bem. Se ela entender que ela quer seguir, ela não tem como conseguir de novo. Mas se ela entender que não se adaptou, ela pode voltar a pleitear o benefício.
Esse é o benefício que a gente chama de BPC, benefício da prestação continuada. Às vezes, um salário mínimo ou até menos. E que, sim, é muito importante, porque mães de crianças, de adolescentes com deficiência conseguem. Isso ajuda muito uma mãe que não vai poder fazer uma rotina de trabalho, porque não tem cuidador, não tem como deixar uma criança com deficiência cega ir sozinha para a escola aos 10 anos, como as mães carentes no Brasil deixam seus filhos menores que não são cegos. Então, a gente começa a perceber, é importante, só que o adulto, quando entra no mercado de trabalho, ele já vai receber mais do que o BPC. Dificilmente você vê oportunidades que pagam o valor do BPC, geralmente já é mais. Tá. Fora isso, tem os benefícios. Sim, assistência médica. Assistência médica, alimentação, refeição. Tem benefícios. E fora o benefício de estar em sociedade, né? Que não dá nem para a gente mensurar em cifrões. Então, é importante a pessoa com deficiência, pelo menos, tentar trabalhar. Algumas, de fato, não têm condições. Tem deficiências que são, de fato, muito... impedem a pessoa com deficiência num nível muito alto. Então, é desafiador a gente dizer que todas deveriam. Mas a maior parte que enxerga um mínimo de condição ali poderia ir. E a maior parte que a gente está falando são aquelas que já na instituição que frequentam já fazem alguma coisinha, já percebeu que tem habilidade profissional, né? A questão é, o nosso país é tão desafiador financeiramente, carente, que é difícil a gente falar o que está certo e o que está errado, né, Vivi? Assim, muitas vezes o benefício é o que enche a barriga da família, sabe? Sim. A gente incentiva que abra mão. Na Talento Incluir, a gente já viu essa história acontecer muitas vezes e eu nunca vi regressão. Eu nunca vi ninguém voltar para o benefício. Bom. E são 8.000 pessoas incluídas no mercado de trabalho. Quase 9.000 já, contando nossos números de 2022. Que lindo. Então, você nunca, nessa história toda, nessas pessoas todas, nunca viu regressão? Nunca vi. Não valeu a pena ter feito. Nunca vi regressão. Que ótimo, maravilhoso. Agora, Carol, tem algum tipo, não sei se você faz isso, e eu não sei se funciona, você está me dizendo que existe uma questão social, né? Ou da criança que cresceu podendo tudo, ou da criança que não cresceu podendo nada. Alguma coisa, alguma formação, porque na escola a gente sabe que não tem essa formação emocional, essa formação de trabalho em equipe. Existe essa formação no mercado? Existe algum instituto que faça isso? Vocês fazem, não sei se fazem. Qual a responsabilidade da empresa em até treinar essas pessoas para esse novo ambiente do qual elas não cresceram aprendendo a lidar? Bom, existe dentro das empresas algumas formações que as empresas contratam para formar. Existe isso há muitos anos já. E a gente, quando está envolvido nesse processo, Talento Incluir faz isso para algumas empresas, a gente insiste muito para que a grade de desenvolvimento técnico seja do mesmo tamanho que a grade para o desenvolvimento comportamental. Geralmente a empresa procura a gente, está com escassez de mão de obra em tecnologia. Então eu quero... mão de obra também é capacitismo. Ai, meu Deus. Olha, gente, essa eu não sei. Essa eu não sabia, jamais saberia. Mão de obra. Força de trabalho. Mão de obra, mas por que mão de obra? Porque quem não tem a mão não trabalha? Nossa, mas todo mundo fala mão de obra. Gente, preste atenção nesse podcast aqui, compartilha com os amiguinhos para não ficarem passando essa situação. Mas acontece aqui, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tá aprendendo. A gente tem a força de trabalho faltante em tecnologia e a gente vê empresas querendo treinar pessoas com deficiência para tecnologia. Sim. Junto com esse curso de tecnologia, a gente insiste, eles vão ficar 4 horas em tech e 4 horas em comportamento. A gente faz isso dentro das organizações. Fora das organizações, é o nosso grande sonho. Assim, a gente está no paralelo aqui desenhando um instituto. E nesse instituto, a gente vai oferecer esse tipo de curso. A gente tem um curso na nossa academia. A gente tem uma academia de cursos online que chama Protagonize Sua Carreira. Ele é gratuito. Qualquer pessoa com deficiência pode fazer. Adoro. A gente adora cursos gratuitos aqui. A gente adora essas iniciativas. Como é que chama? Protagonize Sua Carreira. Protagonize Sua Carreira. Puxa, no que site bacana. da Talento Incluir tem lá o caminho para encontrar a academia. E ali a gente consegue já ter pelo menos umas primeiras dicas, né? Um curso que tem mais ou menos 2 horas. Foi patrocinado por um cliente nosso, o Açaí, para os colaboradores internos. Que bacana. E Parabéns, eles Açaí. deixaram a gente colocar aberto para todas as pessoas com deficiência. A gente achou incrível. A gente vem
em busca disso. Existem algumas instituições que são focadas em deficiências. Então, tem uma que chama Especialisterme, que é para pessoas com autismo. E eles fazem também desenvolvimento de carreira, de protagonismo, inclusive de tecnologia para pessoas com autismo. Existem algumas, Instituto Jô Clemente, para pessoas com deficiência intelectual, Lara Amara, pessoas cegas, Dorina Noil, pessoas cegas. Existem essas instituições direcionadas para determinados tipos de deficiência. Mas eles também desenvolvem habilidades sociais, habilidades... Tá. Desenvolvem habilidades. A gente, como Talento Incluir, é sempre misturado. A gente, difícil, assim, nunca fizemos, não posso falar nunca, mas uma turma só de um nicho de deficiência, né? Entendi. Até porque a gente, como não é especializado em nenhuma, quando a gente precisa fazer um trabalho de especializar em alguma, a gente puxa esses parceiros que eu contei aqui para fazer junto. E a gente, enfim, também no mercado de trabalho nem é legal contratar um tipo só de deficiência, sabe? Claro, senão você só vai ter um tipo de divisão pequena ali, né? Mais uma vez, a diversidade também vem aí, né? É visto como atitude discriminatória pela fiscalização quando ela chega lá e só tem pessoas surdas, por exemplo. Sério? Olha. Então, a gente, como Talento Incluir, não pode, né, seguir nessa rotina, mas as instituições especializadas são importantes e vêm com a gente na parceria dessas entregas. Entendi. Então, e isso eu entendo que é uma atitude que as empresas também precisam olhar, né? Porque se a gente vai precisar trazer isso é lei, a gente não, é lei, acabou, não adianta discutir agora. É saber que a gente precisa fazer esse cuidado de treinar, porque a gente está trazendo o diferente precisa dessa também, não só, mas também desse treinamento, também desse cuidado, dessa atenção com algumas habilidades que para mim, para você pode até ser normal, né? Que, sei lá, o tipo de vivência que eu tive e o tipo de vivência padrão que vem no currículo, na descrição de perfil que as empresas acabam colocando. Então, existem experiências diferentes e que precisam ser até alinhadas para dentro de um negócio. Porque dentro do negócio você tem uma missão para cumprir, você tem um propósito, um lugar para você chegar. Então, para isso, precisa estar alinhando os olhares, né? Todo mundo agora vai olhar nessa direção aqui. Nessa direção aqui, a gente precisa dessa competência, dessa outra competência. E o desenvolvimento dela é importante. Então, para trazer... E aí as pessoas começam a se sentir pertencentes também quando a gente vê essa necessidade. E cuida delas. É isso. Né? O cuidado, a atenção, né, direcionada, o entendimento de todo o processo que a gente contou aqui, né? E o pertencimento, ele é o resultado de quando eu comecei aqui falando, né, diversidade é um fato, inclusão é uma escolha. E a partir de escolhas inclusivas, a gente tem o pertencimento e o senso de pertencimento e o sentimento de segurança psicológica como resultado mesmo das pessoas incluídas, né? E uma coisa, Carol, sabe? Eu acho que só vai ter engajamento e resultado se tiver pertencimento. Os benefícios que as pesquisas prometem, a gente tem Deloitte, McKinsey, um monte de pesquisa falando sobre benefícios de um ambiente de pessoas com diversidade, eles só virão se tiver pertencimento. É isso. Então, exatamente, pertencimento e engajamento. Engajamento é resultado, né? Quanto mais engajado, mais resultado eu trago. E quanto mais eu trago, mais a empresa lucra, né? Não é, a gente não está brincando aqui, não é ONG, né? A gente sabe que tem lucro aí no final e está tudo bem isso aí, esse caminho. Não é ONG. A relação de empregabilidade da pessoa com deficiência tem que ser com ganha-ganha. Não dá para ser um trabalho de voluntário, um trabalho solidário, não é isso? Sim, e não é favor também. Não é favor, né? Quando eu trago você para a empresa, eu sei que você tem muita coisa que você pode me trazer. Agora, eu preciso arrumar os métodos para te escutar. Eu vejo isso, assim, na inclusão da pessoa com deficiência. Eu desenvolver os métodos para te escutar. Porque eu sei que você tem coisas que vão me trazer que eu não estou vendo e eu não estou percebendo. É isso, as empresas se adequarem, isso aí. A gente está fazendo agora, inclusive o IBGE passou lá na minha casa e eles estão contando agora, né? Porque o número ainda até hoje a gente não tem um número exato, aparentemente, né? Parece que eu li aqui o material de vocês e a gente tem 3 números aí. O número eu falo que é o principal indicador da nossa invisibilidade. Faz todo sentido. Pessoa que não é contada, não é incluída. É assim que a gente percebe. Bom, o IBGE de 2010 indicou 24% da população. À época, a gente tinha em torno de 45 milhões de pessoas com deficiência. Tá. Esse número foi muito questionado, porque o IBGE perguntou se tem alguma dificuldade de enxergar. Daí tem ali uma desconfiança de quem usa óculos, falou que tem.
Também fez um estudo por amostragem, perguntou a cada 10 casas. Isso significa que uma amostragem de um tema tão sensível como pessoa com deficiência, que muitas famílias dizem que seus familiares não têm, se diz que é especial, não diz que tem deficiência, né? Então, quando a pergunta é muito objetiva, a família pode ter escondido. Então, foi muito questionado. E aí, em cima desse mesmo dado, houve um estudo e tiraram só as pessoas que se autodeclararam com deficiências mais severas, mais impactantes, né? E aí veio para um 8,4% da população. Isso foi em 2019, tá? Então, os dados de 2010 foram reestudados. E em 2019 chegou a 8,4%. Acontece que a população mundial, segundo a OMS, é de 15%. Desculpa, a ONU é de 15%. Então, como que no Brasil a gente tem um indicador menor do que o indicador mundial? Eu não acredito que é possível no país que a gente tem desnutrição, no país que a gente tem a saúde pública do jeito que temos, num país que a gente tem violência doméstica, não tem só Maria da Penha. Eu, Carol, conheço um monte de mulher com deficiência vítima de violência doméstica. Então, quando a gente olha para a realidade do nosso país, a maior causa de deficiências adquiridas, um estudo em 2016 mostrou para a gente, que são armas de fogo. Nossa. Então, a gente começa a perceber que no Brasil não é possível a gente ter um indicador tão menor do que o indicador mundo. Tá na metade, né? Tá confuso. Agora, o novo censo... Será que agora a gente chega lá? Eu não tô acreditando, porque tá sendo feito por amostragem de novo. A cada 10 domicílios. E o pior, não existe consenso do que é deficiência. Do jeito que eu explico aqui, com essa naturalidade, ainda não é visto por muitas pessoas que têm, muitas famílias que têm. Então, eu não acredito que a gente vai ter um estudo a partir do IBGE tão confiável. Tá. Tão objetivo. Tão objetivo. Tá bom. Tá bom. Vamos ver o que vem, então. Mas é o que você falou, uma coisa importante, né? Se a gente não conta, a gente não sabe que tipo de política eu preciso criar. Se é 2%, será que eu preciso criar tanta política? Se é 20%, opa... Né? Deputado, vamos olhar isso, vamos mudar, vamos inventar a lei, sei lá, criar. Tem movimentos importantes. Por exemplo, a partir do Marcos Mion, que tem um filho com autismo. Sim, é verdade. Ele conseguiu a lei que chama Romeu, que é o filho dele, é verdade. Romeu Mion, que as crianças, pessoas com autismo, podem tirar uma carteirinha e, a partir dessa carteirinha, ter alguns benefícios, como, por exemplo, meia entrada. E aí as famílias vão lá atrás dessa carteirinha. Aí a gente começa a mensurar, né? Olha quantos tem com autismo. Sim, é verdade. Então tem movimentos que dá pra gente fazer em qualquer outra deficiência. É verdade, é verdade. É o que você tá falando. Quando a gente conta, a gente começa a perceber. Tem uma galera, vamos criar políticas, né? Estratégias. Agora, um outro tema, que é a interseccionalidade. Olha, gente, eu consegui falar, não travei uma língua. Dos preconceitos, né, das deficiências. E aí, até no seu material, vem o caso de uma... E se eu não me engano, tá? Depois, vamos olhar depois, mas teve eu acho que teve acho que uma deputada trans que ganhou, eu acho, e é cadeirante também. Eu acho que eu vi alguma coisa assim. Depois a gente pesquisa, que você falou que você não encontrou ainda, mas depois a gente vê. Eu acho que eu vi alguma coisa assim. Mais complicado ainda. Quando a gente interseccionaliza outros recortes, né? Aqui no comecinho eu falei, eu sou uma mulher, eu sou mãe, eu tenho deficiência. Sim. Eu tenho mais de uma característica, condição, que sofre opressão da sociedade, do mercado de trabalho. Com certeza, a exclusão, ela é somada, né? A opressão é somada. Na Talento Incluir, eu contei, a gente tem uma mulher cega trans. Sim. Ela tem uma opressão somada. A questão da negritude, quando somada à deficiência, é mais opressão. Nossa. Tem uma mulher que a gente fala que ela é em pessoa a interseccionalidade. Ela chama Mona Ricumbi. Ela é uma mulher preta, com a pele retinta. Ela eu não sei o que é uma pele retinta. É quando a pele é mais escura. É uma pessoa preta com pele mais escura. Tá. Porque a negritude traz a questão do colorismo. Tem gente que é preta de pele clara, negra de pele clara, porque tem a ver com os traços também, com a fisiologia? Não, fisioterapia? Fenótipos, desculpa. Fenótipo de pessoa preta. Então, no caso da Mona, ela é uma mulher,
tem mais de 60 anos. Carisma. Ela é negra retinta, ela usa cadeira motorizada, tem deficiência. Tá. Ela é de religião de matrizes africanas, ela é lésbica. Olha, É mãe, gente. viu? Porque a gente disse... E gente, onde ela tá? Ela tá trabalhando? Periférica, é super periférica. Ela é aqui de São Paulo. Ela trabalha fazendo palestras, levando... ela é muito letrada, assim, ela é muito inteligente, fala super bem. Mas ela é bem periférica, assim, passa uns perrengues aí. A gente na Talento Inclui vem tentando puxar em alguns trabalhos. Enfim, desafio de... Porque, exatamente, é o que você está falando. Né? Tudo isso que você acabou de me contar aí, será que não é um dos fatores que impede tanto ela de repente, já estar aí palestrando, né, a todo vapor, né? Não sei, não sabemos, né? É desafio. A gente fala que essa é o retrato da interseccionalidade aqui no Brasil, assim, da opressão. Nossa, é verdade. Mas ela vai vencer, vai vencer. Olha a parceria, gente. Olha a parceria, Brasil. A Mona, inclusive, está como uma das modelos do nosso In-Stock, assim, tem algumas fotos dela lá. Um estoque. Conta do estoque pra gente. Eu conhecia Ai, como é que ele chama? É o outro estoque. O que o que já tinha aí, mas agora tem um estoque. Existe o IN. O IN, estoque de banco de imagens. Banco assim. de imagens. Olha, gente, por que surgiu o In-Stock? Porque na Talento Incluído a gente já tinha feito fotos para pessoas, para empresas, que quando a gente entrega conteúdo para material de comunicação. A gente entregava conteúdo quando a agência de comunicação da empresa mandava de volta para a gente validar, vinham imagens que não nos representam. O que são imagens que não nos representam? Imagens que não estão no Brasil, então a gente vê um cenário cinza de um ambiente que tem neve. Da Inglaterra. A gente vê um cenário de pessoas com roupas de frio, né? Então a gente começa a ver que não é muito brasileiro. Até a própria característica física. Fenótipo, a gente não vê Brasil ali, não vê a miscigenação do Brasil. Aí também a gente começa a ver pessoas que não têm deficiência representando ter. Então, a gente olha uma cadeira, a foto está querendo mostrar um executivo na cadeira de rodas. Mas essa cadeira é uma cadeira de uma pessoa que está pedindo esmola no sinal, porque é uma cadeira mais barata, mais incongruente, simples, né? que não nos dá a independência que aquele personagem teria que passar. Uhum. A gente fala que você quer ver se é fake, vê o pneu da cadeira. Se estiver muito limpo, não é real. Que a gente chega com uma cadeira que veio pelo menos para chegar no estúdio. Quilômetros e quilômetros rodados. Né? Então a gente não se vê representado, né? E aí a intenção é boa, mas não representar a gente bem nos afasta daquela marca. Então, a gente começou porque o cliente pedia a gente já tinha feito 3 ensaios, montamos na própria Talento Incluir uma salinha ali, fizemos um estúdio, chamamos um fotógrafo, chamamos modelo e fizemos. E já, a partir dessa experiência, um amigo nosso, assim, meu e da minha sócia, que é dentista, que tem uma clínica de dentista na periferia de São Paulo, chegou com essa demanda. Ele falou assim, eu queria... para os meus materiais, para a divulgação que eu quero fazer aqui no bairro, eu não encontro gente brasileira nos bancos. Olha só. Opa! Juntamos a ideia dele com a nossa experiência e montamos o In-Stock, que tem como objetivo retratar melhor o Brasil para fazer um Brasil melhor. E aí eu entro lá, então vou fazer uma campanha interna, isso aí é inclusão, né? Dentro da empresa, endomarketing seja, vou fazer uma campanha interna, quero colocar todos os grupos, vamos lá no banco de imagens da In-Stock. E lá no banco, aí eu pago por fotografia que eu uso. Paga por foto. A gente também está começando a vender planos para empresas que querem pegar fotos com frequência, usar as fotos com frequência. Agora, é bom dizer que a gente está começando. A gente tem 400 fotos. Tá, a gente tudo bem, começou tá tudo fotografando pessoas com deficiência interseccionalizadas. Então, se você quiser uma pessoa preta, você vai ver. Se você quiser uma pessoa com deficiência mulher, jovem, mais velho, você vai encontrar. E os outros recortes, a gente tem começado a incentivar que novos fotógrafos coloquem as suas imagens lá. Então, são 2 públicos aqui. O fotógrafo que pode ir lá colocar sua foto, se a sua foto for vendida, vai ganhar. Legal. E a pessoa de comunicação, das empresas, que queira usar fotos ali. Puxa, que legal, adorei. Então, oportunidade de negócio bom para todo mundo. E sabe o que é legal? É que nos outros bancos, grandes bancos de imagens, existe foto legal. Sim. Só que também existe foto fake. Então, você que é leigo, você não vai ter certeza se a foto que você está usando é fake ou é foto real.
Então, no nosso é certeza, assim, se tá lá, a gente faz uma curadoria para quem tá hospedando foto lá, para novos fotógrafos, e se tá lá é porque, de fato, é uma pessoa brasileira e, de fato, é uma pessoa com deficiência. Incrível, adorei. Nossa, vou lá depois dar uma viajada lá na página de vocês. Vai lá. Conta pra gente, você já citou alguns casos e cases e tal, mas conta pra gente algumas iniciativas legais de algumas empresas que você viu que são diferentes, que a gente pode trazer aqui como benchmarking. Ai, olha, é desafio a gente citar cliente, porque todos... Não precisa contar o nome, se não quiser. Todos que nos atendem, que a gente atende, né? Foi vindo no papo, já falei de IBM, já falei da ADP. Ai, olha, a gente fala dos bancos, né? Que eles vêm contratando há muitos anos, então a maior parte dos bancos já tem suas cotas cumpridas. Legal, bom saber. Eu falo que para o Itaú, por exemplo, quando você entra nos grandes dos prédios do Itaú de administrativo, você parece que está no mundo de pessoas com deficiência, onde você olha, você vê alguém, assim. Olha que legal. E de vários tipos. E acessível, né? É super acessível. Eu fui no Cubo. Super acessível, super, nossa, incrível. É super acessível e é muita gente com deficiência circulando, mas isso há muitos anos, né? E existe uma preparação da área de diversidade, de olhar para esse público, de fazer treinamentos frequentes. Então, Adriano Bandini é um cara que está lá em diversidade, ele é um cara muito preparado para a posição que ele ocupa. A gente tem Boticário, por exemplo, fazendo um trabalho super legal, interno, de preparação interna, de desenvolver as pessoas com deficiência que estão lá. Eu falo que os últimos comerciais comemorativos da Boticário foram com pessoas com deficiência, assim, um menino surdo na escola, no coral do Natal. Aí tem também da menina com implante coclear, e o pai, na campanha do Dia dos Pais, tatua um implante na cabeça dele. E porque lá dentro, na área de marketing, tem uma pessoa surda. Olha só. E aí toca a gente também, né? A gente fala, puxa, que empresa bacana, que empresa humana, né? Tá vendo as pessoas, todas as pessoas, né? Na propaganda dela. A gente fica apaixonado por esse tipo de iniciativa. É muito legal a gente ver, assim, as empresas evoluindo. E você sabe que até é difícil eu falar em nome dos nossos clientes, que eu, Carol, já não estou mais tão dentro do cliente, não quero deixar ninguém de fora, assim, mas de forma geral, assim, o que chega para Talento Incluir atender, geralmente é a empresa que já está mais avançada no processo. Entendi. Porque a gente já começa com alguns inegociáveis, que são, eu não posso incluir a pessoa com deficiência se você quiser escolher deficiência. A gente não deixa escolher deficiência. Qual que é o perfil? A gente vai encontrar a deficiência. E tem ainda muitas empresas que querem. Mas é porque aqui eu não tenho acessibilidade. Então, mas se eu achar a pessoa, você vai promover a acessibilidade. Acessibilidade é lei. Então, tem empresa que nem vem com a gente. Fala, não vou com elas porque elas são muito radicais. Mas quando a gente fala que é inegociável, é difícil negociar esses pontos para quem não está afim. Para quem está afim, a pessoa fala, é com vocês que eu vou, porque é isso que eu preciso aqui dentro. Tá tudo bem, tá certo, né? Tá justo. A gente não tá cobrando nada demais, tá cobrando justo. Sim, legal. E você tem um monte de material, né? Você tem aqui, nossa, tem vários materiais, mas tem um livro que eu achei incrível, que é Maria das Rodas. Maria de Rodas. É um livro sobre maternidade de mulheres cadeirantes. Eu escrevi com 4 amigas, então são 4 histórias de mães cadeirantes. A gente lançou em 2012. Esses dias eu fui cobrada, assim, tá na hora de renovar Maria de Rodas, com novas histórias, né? Sim! A gente tem muitas mulheres que depois do Maria de Rodas escreviam pra gente no Facebook, na época que a gente usava mais, falando, agora eu tive coragem de ser mãe, porque eu mesma, quando eu fiquei cadeirante, eu não sabia se eu podia ser mãe, eu não tinha representação de mãe, sabe? É verdade. E aí você teve quantos filhos? Eu tenho uma filha, Clara. A minha história é assim, eu sempre quis muito, muito, muito ser mãe. Antes do acidente, eu queria 4. Depois do acidente, 2. Depois da Clara, eu parei nela. Quantos anos tem a Clara? A Clara tem 17. Eu tenho um neto pet, né? O Santiago, que é o cachorro da Clara, é meu neto pet. E vem cá, então, essa Maria de Rodas realmente tem uma mãe de adolescente aí depois, né? Vou ter que contar essa parte, porque quando a gente escreveu, a Clara era mais velha, em 2012. Ela tinha 7. Sim. A gente tem a história da Flávia Sintra, que também é jornalista, e a Flávia tem gêmeos, um casal. Sim. A gente tem a Tati Rolim com a Maria Eduarda, que é Maê, era bebezinha na época. A gente tem a Ju Oliveira, que também é tetraplégica, que tem 2 meninas, mas não é da mesma idade, não são da mesma idade.
E a Kátia Remorek, que inclusive é CEO da Talento Incluir hoje, na época ela nem trabalhava comigo ainda, ela adotou 2 crianças, então Olha também só. tem uma história de adoção. E vem cá, conta uma história pra gente, assim, do que é ser mãe de rodas, então, né? Maria de rodas, né? Que é essa coisa da maternidade e sendo cadeirante. Bom, quem tá me vendo tá vendo que eu tô até mais sorrindo agora, né? Ah, que delícia! Essa parte de mim é a melhor parte. Eu falo que a Clara é a Ah, melhor que parte linda. de mim. Bom, é assim, a maternidade sempre foi um sonho para mim. Eu, aos 15 anos, tive um problema com a minha menstruação e eu tive alguns alarmes de que eu tinha que tirar o útero. Só consegui não tirar no 5º médico. Então, eu ser mãe era uma coisa que tinha sido ameaçada e que sempre foi uma questão que eu queria. Quando eu fiquei cadeirante, a primeira pergunta que eu fiz para o médico, posso ser mãe? Ele falava assim, pode, então é legal você ser mãe antes dos 30, porque é um sonho que Tá. você não quer correr riscos antes dos 30. Toda mulher tá mais saudável para a maternidade. Falei, beleza, eu vou ter filho com 25. Eu tinha 22. Ele falou, menina, você já tem namorado? Eu falei, eu não tenho, mas vai dar certo, doutor. Vamos estar arrumando a partir de agora. Meta É, tudo. meta, coloquei meta aqui. E deu certo, me casei com o Tato, nós logo planejamos a Clara, tivemos a Clara. E eu falo que a parte que eu mais gosto de contar disso tudo é que o bebê na barriga, a foto da bebê na barriga, do marido beijando barriga, é só o detalhe dessa história. Assim. O que eu mais queria era ser representação positiva para minha filha, ser inspiração para minha filha. E quando ela tinha 7 anos, eu fiz um vídeo dela usando a minha cadeira de rodas, fingindo que era cadeirante e passando para o sofá. Geralmente até fecho minhas palestras mostrando o vídeo. Que ela puxa a perninha assim como se fosse eu. E daí ela volta. E naquele dia eu parei para filmar porque eu estava sentindo, nossa, ela se inspira em mim, né? Olha. Ela tinha pedido cadeira de rodas para o Papai Noel. Olha. Inclusive, recentemente eu fiz um post sobre isso. Sabe o que a Clara disse que queria ser quando crescesse? Cadeirante, ela respondia. Olha. E, obviamente, né, ser cadeirante não é bom. Eu trabalhei bastante para mostrar para minha filha que não era o que ela tinha que sonhar para ela, mas que para mim era uma massagem de ego como mãe, né? Ela está se inspirando em mim. E, recentemente, com 17 anos, ela está escolhendo profissão, faculdade. Sim. E ela fala que não sabe o curso ainda, mas com certeza ela quer uma atividade profissional que inspire pessoas e impacte na sociedade. Então, eu falei, pronto. Acho que tá dando certo. Deu Acho certo, que eu sou um hein? espelhinho aí, hein? É. Essa é a melhor parte, assim, eu consegui, como mãe... Que valor importante, né? O objetivo de toda mãe, né? Acho que toda mãe, todo pai quer, de certa forma, influenciar positivamente seu filho, sua filha, e é isso, assim, acho que o sonho da maternidade não muda quando a gente anda de cadeira, é o mesmo sonho. Assim como os desafios, tá? É mais difícil ser mãe do que ser cadeirante. Olha só, Brasil, é verdade, tá? Também posso, né? Ser mãe não é fácil, mas é maravilhoso. Maravilhoso. Delícias e desafios. Maria de Rodas chama isso. Maria de Rodas. Delícias e desafios. Delícias Eu acho que resume mesmo a questão da maternidade. E você também tem um outro livro, que são conceitos, histórias e talentos das pessoas com deficiência. Esse livro chama Inclusão, Conceitos, Histórias e Talentos das Pessoas com Deficiência. Tá para download no site da Talento Incluir. Sim, a gente escreveu em 2010, tá. então já está desatualizado nas histórias. É que tem mais histórias, né? Ah, muito mais. São histórias super interessantes que, na época, né, em 2010, era muito raro a gente ver. Tem um garoto com nanismo no nosso livro que ele trabalha na balança de caminhões na rodovia. Então, a gente tirou a foto dele bem pertinho de um caminhão, porque tem fotos no livro, e ele é do tamanho da roda, do pneu do caminhão, sabe? A gente trouxe histórias bem disruptivas, né? Do lance, não pode ser gente com deficiência porque tem que digitar e não tem a mão. A gente pôs a menina que digita com a boca no call center. Então, a gente colocou histórias ali que quebraram, e quebram ainda, viu? Foi em 2010, não, sim, mas quebram ainda paradigmas do poder e não poder. E aí, com as novas tecnologias, ajudou muito, né? A inclusão, muito, não é isso? Muito. Assim, eu também escrevi 2 capítulos de 2 livros sobre diversidade, e agora, em dezembro, esses são mais recentes, tá? Foi agora em 2022, e em dezembro eu vou lançar um livro sobre capacitismo, junto com o Billy Saga, que é um amigo meu que também é cadeirante e trabalha como líder de diversidade e inclusão na Claro.
E nós dois estamos nos reunindo semanalmente, inclusive com a André, que está aqui, o pessoal da Pitcom. Por isso Tá que ela sabe sobre aqui. capacitismo, às Ela vezes, tá mais aqui, que eu. ela fica É aqui. Sim, é capacitismo, não capacitismo. é? É Que a gente capacitismo. está mergulhando nesse universo para poder trazer no livro informação didática, Sim. gostosa de ler, mas que também sensibilize, né? Que engaje as pessoas numa pauta anticapacitista. Sim, sim. E quando você. Eu acho que a grande sacada, né, quando você começou a contar, né, que é lá do começo, que as coisas não vê assim, o profissional que eu estou contratando hoje tem uma história. E quando eu contrato as pessoas, se eu começar a valorizar também um pouco da história, eu consigo incluir mais. Né? Com Quando eu certeza. valorizo a história do negro, que vem a grande maioria de uma periferia, eu vou entender que ele não teve a passagem, não fez o intercâmbio no Canadá, né? Não fez o intercâmbio na Austrália. Mas não, é o único a fazer universidade na sua família. mas é o único. Então, e o jogo de cintura que essa pessoa traz para mim é tão inestimável, né, quanto talvez o intercâmbio que o outro conseguiu fazer. Então, são competências que vão se completando. Então, eu trago esse, mas trago aquele também. É isso. E tudo isso, como a gente sempre fala, é pro ganho, ganha-ganha, porque é um processo que você vai trazer uma pessoa, vai mudar a vida de uma pessoa, o ciclo, né, da pobreza dentro daquela família. Você muda um país, né? Então, é um propósito Vivi, maior que vender produto, né? muito maior. Você trouxe uma questão que eu venho falando bastante quando eu me apresento contando os títulos, né? Poxa, tô na Forbes, tô, a Veja também me reconheceu melhor profissional de diversidade de 2018, tô, beleza. Mas os títulos, eles vêm depois de uma história de É sucesso, verdade. depois de uma história de valor. O nosso valor não está nos títulos. Tem muita gente com deficiência que tem muita história legal para contar, que fez muita coisa importante, disruptiva e que não ganhou o título Não, ainda. Isso não quer dizer que não ela estão não nos tem livros de valor. história. Não estão. Isso Não aí. estão. Então, o título é só o que faz a gente economizar o cérebro economista, né? Faz lá o cérebro economiza no rótulo, mas, na verdade, as histórias têm valor no caminho, no trajeto, né? E não no título. Sim, é verdade. O que você acha que a gente ainda não conversou, não trouxe, que a gente deveria falar aqui? Eu Que acho que a gente falou tanta coisa, Falamos! né? Eu acho Mas que de a gente repente a gente falou assim: preencheu. olha, será que eu não posso sair daqui sem falar isso aqui? Não sei se teve. Se tivesse, agora é o momento. Eu acho que a gente construiu de um jeito tão bonito, assim, até esse final, a gente poder falar desse lance do valor das histórias, é uma coisa que eu talvez estivesse sentindo falta. Tô bem aqui, eu acho que Que obrigada, você bom. contemplou muito do que eu queria trazer com essas perguntas. Nossa, Carol, o prazer foi muito nosso, muito mesmo. Você é uma simpatia. Obrigada. Como você traz o conteúdo de uma forma tão que acolhe a gente, que faz a gente pensar, sabe? Não é combativo, mas na verdade é para aconselhar. Eu não sei falar essa palavra, vou usar Conciliador. outra. Eu acho que é conciliador. Me falam que eu trago de um jeito leve um conteúdo pesado, assim. Do leveza para um conteúdo difícil, sensível. Sim, sim. E eu gostei muito desse combatível, não combatível que você trouxe, porque é isso, assim, inclusão a gente faz com as pessoas, não contra as pessoas. Isso. Então, quem não faz ainda, quem é capacitista, bom, todos somos, mas quem repete atitudes capacitistas ainda é só porque ainda não teve Sim, o conhecimento, mas agora teve, porque agora a gente conversou mais ainda, né? Aumenta a responsa. Aumenta a sua responsabilidade, porque assim, nos seus canais você tá falando isso sempre, que aí, mais uma coisa que a gente falou lá no início, né? Tá curtindo, tá seguindo no LinkedIn, no Instagram, que seja, a gente começa a ter mais acesso a esse tipo de conteúdo, que a gente muitas vezes vai passando sem ter. Então, o podcast, os seus canais, né? A Talento Incluir e outras empresas que estão trabalhando nessa causa, super importante, super devida. Muito obrigada pela sua participação aqui no Pode Ser Humano. A gente está muito feliz. Você que está aí, curte, compartilha, passa para a galera toda, para a gente poder ser mais humano cada vez mais dentro das empresas, dos lugares que a gente frequenta, da família, de todos os lugares. Muito obrigada, Carol. Obrigada, Vivi. Obrigada aí, pessoal do Pode Ser Humano. Léo, obrigada. Tô feliz de estar aqui. Que bom. Prazer é nosso, gente. Se não curtiu ainda o canal, curte, se inscreva, aperta o sininho. E a gente se vê por aqui no próximo episódio. Beijo, tchau.